Alô, você ligado aqui no Elevencast, chegando para esse vídeo especial, um primeiro papo aqui no nosso programa, no nosso canal. Já agradecer a você que está conosco, você que está acompanhando, você que já está curtindo nas redes sociais, você que se inscreveu no nosso canal no YouTube e que com certeza já pegou o link e espalhou nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos também, para os seus familiares, toda a galera do trabalho. A gente vai estar trazendo muita informação, muita coisa boa, muito papo, né? Descontraído com os nossos convidados, falando sobre esporte, música, entretenimento, e vai estar recebendo muita gente bacana aqui, né, Alex? É isso aí, Alder. Meu parceiro. Já começamos aqui em alto nível, né? Com um craque aqui, já pra galera já começar a curtir aí também essa entrevista maravilhosa que a gente vai ter hoje. Então, mas antes já de falar quem é, agradecer a quem já está com a gente já nesse início, porque a gente tem o prazer imenso, além da H11 Comunicação, que faz toda a gestão do conteúdo do Elevencast, a gente já começa com a parceria da Pizzaria Apetite, né, do nosso amigo Felipe, todos os parceiros dele, os sócios e a turma que colabora lá, que faz toda essa engenharia da Pizzaria Apetite, que com certeza você vai conhecer e provar e vai ver que realmente é de qualidade, e também a Chili Peppers, que chega junto com a gente nesse projeto, né? É isso aí, o Helder Rafael lá, nosso parceiro também. Eu quero saber do nosso convidado se ele é bom de churrasco, né? Ele vai ganhar um kitzinho aí da Chili Peppers. Dizem que todo gaúcho é bom no churrasco. É isso aí, vamos ver. Já dá pra gente desvendar quem é o nosso convidado? Vamos entrar em campo, né? Então vamos entrar em campo com ele. Eu, jornalista, o Alex, jornalista com uma carreira já com um bom tempo na área de futebol. A gente tem que começar com futebol e com um cara que é parceiro da gente, a gente já viajou junto nos eventos, nos jogos festivos aí. E tem um detalhe. Fininho, hein? Dá pra entrar em campo ainda, hein? Ainda dá pra dar aquela corridinha pra acompanhar o ritmo e fazer muita coisa boa ainda, até porque quando ele jogava tinha a classe, aquela coisa do o jogador que só corre, não tem essa não, que bate principalmente na posição dele, tem essa não, irmão, era roubar a bola com classe, com elegância e orientar e sair jogando. A gente está falando de um gaúcho de 1,77 m, de Porto Alegre, 51 anos de idade, um dos poucos jogadores que passou pelos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e o único a ser tricampeão em anos seguidos por 2 times no Rio de Janeiro. O único. É isso aí, Helder. Me deu muitas alegrias, mas eu não vou dizer qual é o meu time, não. Eu vou dizer o seguinte, que ele me deu alegria. Se ele passou pelos 4, então você fica aí na resenha aí e descobre aí já. Então, galera, já vai anunciar, faça as honras da casa. Vai anunciar aqui Leandro Ávila, nosso parceiro aqui. Obrigado, Leandro Ávila, por chegar aqui com a gente junto, enfim, tá nesse primeiro encontro aqui, nesse bate-papo aqui. E vamos falar de futebol, de vida, a gente vai trazer aí pra galera que tá em casa aí, curtir aí. Eu quero te agradecer desde já a sua presença aqui. Valeu, Alex, valeu, Helder. Para mim é um prazer poder estar aqui. Quando o Helder me convidou, prontamente tive que aceitar, porque, apesar, além de a gente ser amigos, né, a gente tem amigos em comum também, já estivemos várias vezes juntos, sempre muito agradável, né, Helder? Então, sim. Cara, estou à disposição de vocês aí. E quanto ao churrasco, cara, eu já estou aqui no Rio há tantos anos ainda, de vez em quando eu me arrisco ainda, mas já deu para perceber que o tempero aqui é de primeira qualidade. É de qualidade. Vamos depois fazer essa apuração de como vai ser esse churrasco. Vamos marcar essa resenha depois aí pra gente poder falar. Agora, pra gente começar já no papo, e a galera já pode ir curtindo, comentando aí, seguindo, espalhando o link aí pra gente poder já começar esse papo. Eu queria começar, Leandro, contando pra galera como que surgiu o futebol na sua vida. Ainda não falando de profissional, não. O futebol, você sempre gostou de futebol, garotinho lá corria atrás da bola, ou o futebol não era tanta prioridade na sua vida? Conta pra gente como que surgiu os primeiros passos e os primeiros chutes na bola do Leandro, até então Leandro. Então, eu acho que o primeiro presente que eu lembro que eu ganhei foi uma bola. Né? Então, desde pequeno, meus pais contavam que eu já gostava de chutar a bola e tal. Eu tinha um irmão que era mais velho também, hoje é falecido, mas na época ele me incentivou muito, eu brincava de jogar futebol com ele. Então, isso foi crescendo, até porque naquela época não tinha muita coisa, né? Não tinha internet, não tinha nada. A gente era de uma família bem humilde, então
a gente brincava de bola e é o que a gente gostava e a gente vai interagindo com outros amigos e tal, e daqui a pouco quando você vê, você está numa escolinha, e foi assim que começou tudo. O futebol vai começando na vida da pessoa e nem percebe. É legal, eu vou emendar já nessa transição que você faz e quero saber de você o seguinte: quem foi o cara que te incentivou? Quem foi o cara que te pegou pela mão e falou, ó, vamos lá que eu vou te levar pro futebol e vou te... O primeiro foi meu irmão. Ele viu que eu tinha tendência a ser um bom jogador, né? Que eu me destacava pelo menos ali com os amigos. Ele me incentivou bastante. Aí me colocou numa escolinha chamada Dom Bosco, e aí de lá os professores viram que eu, junto com mais alguns colegas, também tínhamos uma intimidade boa com a bola e resolveram fazer lapidar os jogadores para levar para o eixo Rio-São Paulo. E eu vim na primeira leva daqui para o Rio. Mas começou no futsal. Eu tive no futsal, no Dom Bosco, e depois tive no Internacional também futsal, na época de infantil. Só que, como era muito longe da minha casa, poxa, eu tinha que pegar 2 ônibus, demorava, eu acho que umas 2 horas para chegar, acabei desisti, acabei ficando só no Dom Bosco mesmo. E nessa época, essa questão da locomoção, do deslocamento do treino para casa é sempre um agravante, né? Sempre uma situação que impede muitas jovens promessas de continuarem ali com o seu sonho. Nossa, quem mora longe, por um lado ainda tem a concentração geralmente, mas quem mora em outra cidade, eu digo, mas quem mora, no caso aqui no Rio de Janeiro, uma baixada, que tem que pegar todo dia o ônibus, acordar cedo, tal, com chuva, não é fácil. Às vezes o torcedor pensa, né, o cara surgindo no profissional, o cara surgiu agora, mas só o jogador sabe o que ele passou. No meu caso, eu passei 2 anos de mirim, 2 anos de infantil, 2 anos de juvenil, 3 anos de júnior, para chegar no profissional e ter uma carreira. Mas muitos passaram por isso que eu passei e foram mandados embora quando chegaram na reta final. É muito complicado, é uma competitividade muito grande. Alguns não aguentam, não conseguem, não suportam. Inclusive, Helder, muitos amigos que vieram comigo e que vieram de outras cidades, na época que eu estava no Vasco, no juvenil, voltaram para essa cidade, largaram o futebol, jogadores bons na época. Eu lembro que eu saía da concentração, entrava ali em São Januário, por dentro dos corredores, assim eu via, tinha 2 chorando ali, 2 chorando lá com saudade de casa, e o pessoal não aguentava. Então, não é fácil. Então a gente pode cravar e dizer assim, muitas promessas que poderiam vir a ser craques importantes do futebol acabam se perdendo por conta de situações como essa, né? De não suportar ali a solidão, a saudade de casa. E era numa época, como você falou, não tinha celular, Instagram, WhatsApp, não tinha nada disso. Não, e você não tinha sua família presente aqui. Morava, na época lá, quase 60 jogadores debaixo da arquibancada, né? Em São Januário. Então você não tem uma família, você não tem ninguém, cara. Cada um por si. Você procura ter uma convivência boa com todo mundo, mas você não tinha muito o que fazer. Então, muito jogador foi embora. E isso deve acontecer nas outras equipes também, né? E aí você passava um período longo fora da presença da sua família, tinha que se virar, enfim, conviver com outras pessoas que acabavam virando a sua família também, né? Então, isso. A minha sorte é que eu conheci a minha esposa hoje, né? Que na época era minha namorada. Então, eu ia para casa dela, virei como um agregado da família, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente já está aí há 34 anos juntos e ela, foi que... Te aturou esse tempo? Me aturou, merece um troféu ela me aturar aí. Agora, é até interessante, a gente acaba no relacionamento conhecendo outros ex-jogadores e histórias assim parecidas, a quantidade de casamentos desses jogadores da época de vocês, que vem desde o namoro, da base lá, tem muitos casos assim. Tem muitos casos. E o pessoal geralmente fala, jogador, principalmente naquela época, casa cedo. Você imagina, você vindo de uma cidade, né, que não é a sua, chegando lá você não conhece ninguém, de repente conhece uma pessoa que você gosta, que te trata bem e tal, e aí... Acaba sendo uma base, né? Você não aguenta muito ficar sozinho muito tempo, aí acaba se juntando, casando, tendo filho, né? No meu caso foi ótimo. Eu casei com 23.
23 anos. E como é que era a comunicação com a família? Nessa época não tinha celular, a gente falou aqui, não tinha redes sociais. Como é que ficava essa relação aí? Como é que matava a saudade? A gente ia para casa uma vez por ano, né? E uma vez por semana a gente ligava, né? Aí ficava lá no telefone. Eu lembro que a gente conseguiu uma chave na época que abriu aquele telefone azul que fazia ligação. O orelhão, né? A galera aí mais nova aí não conhece, é o orelhão. E o orelhão azul é que fazia interurbano, né? Que era o Telerge, né? Você ligava para a operadora e aí a gente abria o orelhão e botava uma fichinha ali, a caixinha de fósforo caía, você pegava, botava e falava, era o jeito, né? Mas quando depois trocaram as fechaduras, a gente não conseguia mais abrir e ligava para a mulher para fazer a ligação no interurbano e a gente falar. Era muito complicado, mas eu acho que compensou. Eu conto essa história pro meu filho e falo assim, pô, pai, como é que tu aguentou isso tudo, né? Eu também nem sei como aguenta, cara, mas depois quando tá no profissional aí já compensa. Quero mandar um recado para você que era funcionário da Telerge. A gente tá falando o quê? De 91, 92, 93, por aí, né? Não, 87, 88, 89. Você que era funcionário da Telerge no final dos anos 80 e trabalhava na região ali de São Cristóvão, por ali, Barreira do Vasco, você trocando a chave lá do orelhão, você pode ter acabado com a carreira de muito jogador de futebol, tá? Deixa esse recadinho pra você que tá acompanhando aí. E me traz um pouquinho de nostalgia daquele Maracanã que tinha o orelhão lá atrás do gol, o pessoal fazia o gol e ia lá, ô mãe! Teve um gol, teve um gol até, se não me engano, do Romário, não sei se foi um lance no jogo contra o Uruguai nas eliminatórias em 93 para a Copa de 94, acho que ele faz o gol e vai lá pro orelhão, pega ali, o orelhão ficava dentro do Maracanã, né? Atrás do gol ali. Aquilo aí é mais um folclore, acho que não dava tempo de ligar, né? Eu sabia que as câmeras iam tudo em cima ali, mas é bem interessante. Agora a gente começa a vir para o Rio de Janeiro, né? Nesse período da conversa aí, mas a galera precisa saber como que você veio, né? Como que o Leandro veio de Porto Alegre até o Rio de Janeiro para tentar a carreira de jogador de futebol. Como que surgiu isso aí? Então, como a gente tinha uma equipe muito boa de juvenil lá, a gente jogava os campeonatos lá, fazia frente com o Grêmio e Inter, o pessoal falou, pô, vamos levar para o Rio e fazer uns amistosos com os 4 grandes. Foi aí que a gente veio. Aí acho que a gente perdemos só para o Flamengo. Empatamos os outros 3 jogos, sabe? E as equipes se interessaram, como na época era de praxe você ser trocado por bola e material esportivo, foi isso que aconteceu. O pessoal, dá tantas bolas, ajudava lá o clube, que era o Dom Bosco, e a gente vinha fazer o teste aqui. E aí foi quando eu fui convidado, né, muita gente já conhece essa história, que eu fui convidado pelos 4 grandes para fazer o teste, e eu fui para a eliminatória, né, eu estava na dúvida para onde eu ia, acabei escolhendo o Vasco para começar a minha carreira. No caso, então, para que vocês viessem fazer o teste, a moeda de troca na época foi bola e material esportivo. Isso. Porque na época para juvenil não tinha venda de jogador de juvenil como tem hoje, né? Não tinha empresário de jogador de juvenil, era muito difícil. E até para situar para a galera mais nova, quando o Leandro fala do juvenil, do infantil, dos juniores, ele está falando do que hoje seria o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, que mudou a nomenclatura, né? Só para a galera se situar aí. Agora, o Leandro teve, como ele falou, teve o convite e a oportunidade para integrar o elenco de base ali dos 4 grandes clubes. Isso aí já começa a mostrar que não é para qualquer um, né? Para fazer o teste. Para fazer o teste, sim. Ele, antes dele entrar num clube aqui do Rio, eu queria saber dele o seguinte, dessa galera que vem com ele, alguém prosperou no futebol? Alguém hoje você tem contato e fala assim, poxa, eu me dei bem no futebol? Ou todo mundo... Não. Vários foram jogadores profissionais. Um deles foi o Márcio, o goleiro, que era goleiro do Carlos Germano, e o Caetano também, que vieram juntos, os 2 goleiros que estavam ficando no Vasco, né? E teve o Hernandes também, que foi um jogador do Vasco, que era um ponto esquerda também, e alguns jogadores voltaram para o Sul, mas não eram tão conhecidos, mas jogaram em várias equipes ali no interior. E você vem como meia? Eu vim como meia, eu jogava camisa 10, do meia para frente. Só que aí quando eu cheguei no juvenil do Vasco, eu jogava do meio para frente. Quando eu subi para os juniores, é que aí já tinha jogadores do meio para frente a nível de seleção brasileira. E o treinador falou para mim, tem vaga de volante. Só que quem era meia na época não gostava de volante, porque o volante tinha que marcar. E os meias para frente, os atacantes não marcavam. E aí eu falei pro professor,
não quero jogar de volante não. Aí fiquei no banco, só que o banco começou a me incomodar, eu não queria ficar no banco, eu queria jogar. Aí eu voltei para ele e falei, poxa, tem aquela vaga de volante? Não tem. E aí eu comecei a jogar de volante. Aí foi onde eu fazia as duas coisas mais ou menos, às vezes me desprendia porque eu gostava de sair e deixava um buraco lá atrás. E às vezes eu ficava aqui tentando marcar e não ajudava um pouquinho na frente. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa bem feita, uma só bem feita. Aí foi onde eu comecei a me especializar na marcação, porque onde eu tinha mais chance de subir. Eu não queria disputar posição na época com o Bismarck, com o William, com o Giovani no Vasco, entendeu? Só fera. Então foi onde eu comecei a me especializar na marcação. E sem querer antecipar a história, mas isso com certeza foi um fator muito positivo para você, porque você ficou conhecido como o volantão, aquele volantão de frente de zaga, mas que roubava a bola com qualidade, com tranquilidade, o que não era comum naquela época. Então a sua característica de armar jogada, de ter essa qualidade a mais para a época, fez com que você fosse um volante destacado, diferenciado da época. O fato de eu ter vindo da meia me ajudou. Sim. Porque eu jogava de costa para o adversário. É difícil. Quando eu vim para volante, eu comecei a jogar de frente, comecei a distribuir a jogada e como eu me especializei na marcação, melhorou para mim, né? E naquela época, Helder, só para deixar bem claro, os volantes tinham que fazer a marcação na frente da zaga, a proteção da zaga e a cobertura dos laterais. Não dava para fazer igual hoje faz o volante lá na frente se aventurar. Porque hoje em dia, como todo mundo é obrigado a marcar, o volante pode se dar o luxo de sair. Eu acho até bacana isso, o futebol evoluiu. Mas na época não, a gente tinha que ficar ali como um cão de guarda mesmo, né? Então, inclusive muita gente hoje nas discussões muita gente fala que muitos dos volantes, que até que fizeram carreira na Europa, se fosse hoje seria um pouco mais complicado por conta da característica. Não, mas a gente se adapta de acordo com a época. Sim. Se a gente jogasse agora, com certeza a gente ia sair um pouco mais, não tenha dúvida. É a mesma coisa na minha época, falava, o Gerson não ia jogar nessa época. Pô, mas se ele estivesse jogando na minha época, ele ia se adaptar, com certeza, sabe? Sim. Agora, a gente estava até conversando antes de começar o papo aqui, quando você chega no Vasco, teve uma passagem, um empréstimo aí, você foi um período para outro time lá no Rio, né? Então, o que acontece? A gente foi para a Taça São Paulo de Juniores, né? E lá a gente foi campeão, a única do título da Copinha que o Vasco tem foi em 92, eu já tinha estourado a idade, sabe? Porque no último ano de Júnior eu fiquei machucado do pubis, eu quase não joguei, voltei na Copinha, aí fui campeão, pensei, poxa, vou subir. Só que o Vasco tinha esse timão que eu te falei agora, né? Como é que sobe todo mundo, né? Subiu o Edmundo um pouquinho antes, quase que viajou para a Copa com a gente, São Paulo, Edmundo, aí o treinador pegou e pressionou do Edmundo, subiu ele, e a gente foi sem ele. E aí o Paulo Jone me chamou, falou, Leandro, pô, eu sei que estourou tua idade e tal, se for campeão, mas eu vou ter que te prestar para o Americano de Campos para tu ganhar uma experiência. Essa é uma maneira gentil dele dizer que não queria ficar comigo, né? Poxa, aí eu fui para lá com aquela expectativa de ficar no Vasco, no profissional, mesmo que fosse treinando ali só. Aí cheguei lá, nossa, o pagamento atrasado, o meião não subia, tinha que amarrar com barbante, botaram a gente para morar num hotel, pô, caindo aos pedaços, cara. Nossa, era horrível, era horrível. E o Vasco fez um convênio, então foi uma leva de jogadores para lá. E aí eu não estava feliz, sabe, não estava feliz. Aí a minha esposa na época, que era minha namorada, falou, então você não está feliz, vem embora. Vem embora, né? E ela ficou aqui? Ficou aqui, eu só era namorada. Na época eu era namorado só. Aí me deu um negócio, falei, eu vou embora. Peguei minhas coisas e vim embora, para esse Januário. Aí o doutor Eurico me olhou e falou, ô garoto, o que você está fazendo aí? Eu falei, doutor, eu sei que eu estou errado, mas, pô, eu não quero ficar lá não. Quero ficar lá, você me manda para outro lugar, me empresta, sei lá, ou me manda embora. Aí ele me deu uma dura e tal, como ele tinha um bom relacionamento com o Caixa d'Água, na época, o Caixa d'Água comandava lá ele pegou e rescindiu meu contrato lá. E eu fiquei dando voltinha na pista em São Januário. Tinha uma pista antigamente ali, ficava dando voltinha lá, sabe? Treinando bem, meio que separado. Daqui a pouco, machuca o lateral direito, era o Luiz Carlos Vinck. O Marco Aurélio Ayup era o reserva. O Ayup machuca.
E aí o Alci Portela, que era o auxiliar técnico, me chama, ô Leandro, vem cá, quebra um galho para mim de lateral. Poxa, era a oportunidade que eu queria. Eu não era lateral, mas eu falei, eu vou dar minha vida, quero que o treinador me veja, pelo menos me percute. Helder, cara, quando você corre atrás, quando você está preparado, quando você, sabe, uma hora a porta abre. Exatamente. E foi justamente esse momento que eu precisava. E tu acredita que eu nunca fui de fazer gol. Fiz 2 gols no treino, um de coletivo. Um no coletivo de quarta, outro no coletivo de quinta, jogando de lateral. Pô, não me pergunta como, eu peguei de fora da área, a bola foi lá na forquilha, assim, sabe? E no outro também a bola acabou sobrando, numa jogada que eu fiz pela direita. E aí o treinador falou, assim, quem é esse lateral? Aí eu assim, não é lateral não, o Leandro volante, foi emprestado agora aqui, não quis ficar, voltou. Aí o Nelsinho Rosa começou a prestar atenção em mim. Naquela época tinha campeonato de aspirante, comecei a jogar aspirante e tal. Na preliminar, né, dos jogos? Não, os juniores, o aspirante fazia. Uhum. Aí ele começou a me observar, daqui a pouco machuca o Flávio, que jogava junto com o Lizinho, que era um jogador alto, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, machuca e ele me puxa direto lá e me põe do lado do Luizinho. E aí, graças a Deus, eu nunca mais saí, entendeu? Comecei a jogar. Leandro, quando é que, nesse momento, cai uma ficha, tipo assim, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô jogando num grande clube do Rio de Janeiro e, enfim, com a possibilidade de estourar a minha carreira. Quando é que isso cai a ficha para você e fala assim, cara, agora funcionou, agora deu certo, agora é só investir na carreira e ir embora? A gente nunca tem essa certeza, porque às vezes tu pega uma fase ruim num time, uma fase boa no outro, né? Só que assim, a torcida do Vasco me abraçou, porque viu a maneira que eu me entregava dentro de campo. Eu tinha que dar meu 100% no treino. O dia que eu rendia 80%, eu já jogava mal. Não podia me dar esse luxo. O Romário, por exemplo, o dia que ele rendia 60%, já era o suficiente para me guardar um e deixar outro na cara do gol. Eu não podia, eu tinha que jogar sempre na ponta dos cascos para jogar em alto nível. E aí margem de erro. Não podia errar. E aí, assim, a gente nunca tem essa certeza, mas as coisas começaram a fluir. Logo no primeiro ano, eu fui considerado revelação do campeonato carioca, né? Então eu ganhei um troféuzinho, então aquilo ali foi me dando gás. Você já de volante? Já de volante. E aí o ataque, o nosso time era muito bom. O ataque, quando eu subi, era Edmundo, Roberto e Bebeto. Imagina, Roberto não me bem ainda, apesar de já estar mais velho, mas bem, né? Sim. Então assim, era fantástico o time, cara, ajudava muito, aí eu fui aprendendo, pegando experiência. O goleiro já era o Carlos Germano. Ou seja, também outra fera no gol, fez história no Vasco aí. Isso. Você consegue, claro, escalar o time completo, a base, o time titular dessa... Nossa, trocou muito de jogador todo ano. Tá, mas assim, um dos times que eu mais gostei de jogar ali era o Carlos Germano, Pimentel, o Alexandre Torres, o Ricardo Rocha e o Cássio, né? Aí jogava eu, Luizinho, aí depois no meio tinha o William, Bismarck, na frente Edmundo e depois o Bebeto saiu, o Roberto também saiu, na frente jogava já em 94, o Valdir Bigode. Edmundo e Valdir Bigode, Fez história também, né? Só craque aí, que enfim, todo mundo deixou um pedacinho ali no Vasco ali. E foi importante, né? Uma passagem importante. E eu tinha assim, o pessoal fala, né? Tu roubava muita bola, mas tem umas técnicas para roubar bola? Tem. Para cada jogador tem. Conta para alguns jogadores que estão atuando hoje, pelo amor de Deus. Infelizmente vamos fazer não se ensina mais hoje. Vamos fazer um e-book de como roubar bola. Não, mas eu tenho um DVD meu, eu não sei nem digitar, que eu fiz só de roubada de bola. Porque, tipo assim, vou te dar um exemplo. O atacante, dependendo da característica, vem para cima de mim. Tem jogador até hoje em dia que marca de frente. Se o jogador der o tapa, até ele girar, já era, não pega mais. Então o que eu fazia? Eu dava o lado para a bola e induzia o jogador aí para o lado que eu quisesse. Se eu quisesse que ele fosse para cá, eu chegava um pouquinho mais para esse lado, sempre de lado, porque eu tinha uma arrancada boa. Então, ele geralmente ia para lá. Se eu quisesse que ele fosse para cá, eu já chegava do lado contrário. Então, a não ser que fosse um Messi, um Neymar para ir para o outro lado. Geralmente, então, quando ele dava o tapa, eu já chegava ou na frente ou na pedra de pote junto dele.
Por exemplo, uma outra coisa, eu não costumava botar o peito nas costas do atacante. Eu sempre ficava um pouquinho de lado, ou desse lado ou desse lado, e ficava olhando o jogo. Quando esse jogador ia receber, eu antecipava. Cara, eu fiz muito isso. Então já era Para o atacante, principalmente quando o cara tem aquela característica de pivô, se o marcador encostar, é tudo que ele quer, porque ele vai ter a noção de onde o cara tá. Ele gira, já era. Né? Tipo assim, mas o zagueiro já não poderia fazer o que eu fiz. Que se eu antecipar na furada, eu bote errado o cara, mas eu ali com meia, fazia direto isso. Então tem algumas coisinhas que, por exemplo, às vezes só o fato de você ameaçar o jogador já tem que tomar uma decisão e dar um tapa. Porque toda ação gera uma reação. Sim. Às vezes tu tá vindo com a bola pra cima de mim, eu dou uma ameaça, tu já dá o tapa e eu já saio, sabe? E claro, você dava o lado contrário à perna boa do cara. Óbvio. Por isso que eu gostava de marcar jogador que eu já conhecia. Jogador bom também. Porque, pô, se eu tomasse uma caneta no Djalminha, do Edmundo, tava tudo certo. Agora, se eu marcasse ele bem, todo mundo via. Perna de pau, se desse a caneta, e eu parto do seguinte princípio: é muito mais fácil você marcar do que você criar. Sim. Marcar, se você pode marcar. Agora, criar não é para qualquer um. Né? O cara tem que ter o dom. Então eu já pensava assim, já estou na vantagem. Marcar é mais fácil, eu tenho que roubar essa bola. Então, se me driblasse, eu dava a volta e ia ter que driblar de novo. Era chato. Inclusive, o Edmundo fala isso. Né? As pessoas me perguntam qual é o jogador que é mais difícil de marcar. Eu falo, o Sávio, o Edmundo. Ele pergunta para o Edmundo qual é o jogador que ele fala, às vezes ele me cita. Bacana. Nessa época já veio, além do time que você jogava, vem os primeiros títulos, né? E no caso do Vasco veio o primeiro tricampeonato. Em sequência, que foi 92, 93, 94. Isso. Né? Teve alguma passagem desse período, desses títulos, assim, de algo tão importante que fique na sua memória até hoje? Não, só no final já de 94, no final do ano, que teve a convocação, o Zagallo me chamou, né? Poxa, eu não esperava, né? Então foi bem bacana para mim. Mas só que eu estava vindo de um campeonato mundial, onde o Dunga e o Mauro Silva foram campeão mundial, né, 94, e, porra, eu tinha uma concorrência muito grande, que eu estava começando ainda, né, tal, mas foi bom, cara. Depois eu fui em 95 também, 96, depois acabei machucando, mas foi uma época boa. Em 92 teve uma passagem que você já me contou, mas a gente tem que compartilhar com a galera. No período ali, final da primeira fase do Campeonato Brasileiro, você ainda pelo Vasco, e teve o jogo contra o São Paulo, né? Em São Januário. Em São Januário. Isso. E aí a torcida do Vasco pediu para entregar o jogo. O São Paulo com o timão, né? Raí, Palinha, Miller, Cafu, Zete. Pô, São Paulo tinha um timão. Esse time, se não me engano, foi campeão mundial, né? Foi bicampeão mundial. 93 contra o Barcelona, 92 contra o Barcelona e 93 contra o Milan. Eu não lembro exatamente como foi a classificação. Eu sei que o Vasco já estava classificado. E a gente, ganhando o São Paulo, a gente classificaria o Flamengo. O Flamengo classificaria em oitavo. E o Flamengo, a torcida não queria que o Flamengo classificasse. Então a gente estava ganhando 3-0 do São Paulo, e a torcida gritando pra gente entregar o jogo pro Flamengo não entrar. Acabou que o Flamengo entrou e acabou sendo campeão naquele ano, né? E depois a gente até enfrentou o Flamengo, acabou perdendo uma falha individual nossa, mas foi isso que aconteceu, cara, a torcida pedindo para entregar. Até porque vocês, obviamente, com o profissionalismo, não entregaram o jogo e foram eliminados pelo Flamengo. Isso, fomos eliminados pelo Flamengo, isso. Que veio a ser campeão depois contra o Botafogo, aquele gol do Júnior, isso. O gol de falta no Maracanã. E só pra gente encaixar aqui, depois a lateral sai de vez da tua vida e você fica... Foi só uma passagem. Foi só uma passagem ali, isso. Não se empolgou, não, né? Às vezes, aí eu fico pensando, se eu continuasse no Americano de Campos, podia ser que eu tivesse rodado o time pequeno e não ia... Acontece isso. Acontece isso, né? Então, assim, foi uma atitude... talvez não tão profissional da minha parte, de sair de lá e vir, mas o meu coração mandou, e tem hora que tem que seguir o teu sexto sentido, cara, e fazer o que o teu coração manda. Acabou que deu tudo certo, né? E aí do Vasco você se transfere para o Botafogo? Aí eu tive uma discussão com o Eurico, porque antigamente não se fazia contrato de 5 anos, 3 anos, fazia de contrato de 1 ano ou 6 meses. Então você tinha que dar vida durante o ano para você renovar.
né? E aí todo ano para renovar era um custo, cara, porque pô, na época o doutor Eurico dava muita oportunidade, mais valor para quem vinha de fora do que para prata da casa. E todo ano era aquela discussão, tal. Aí chegou uma hora que não deu. Aí o Botafogo viu que eu não tinha renovado, porque como não tinha Lei Pelé, se eu não renovasse com o clube, eu ficava sendo do clube e ficava lá largado, sabe, sem contrato. Não podia me transferir para outro clube. Aí o Botafogo vendo isso, ligou pro Calçado, pô, eu vou deixar o Leandro aí, pô, manda para cá então para jogar o brasileiro pela gente. Aí o Calçado, beleza então. Aí me emprestou. Eu fui pro Botafogo sem expectativa nenhuma. Eu falei, poxa, mas é um time grande, óbvio que eu teria o prazer de jogar, mas não tinha nem a expectativa de ser campeão. Time em formação, né? Aí foi quando eu fui transferido pro Botafogo numa briga que eu tive com o Eurico. Então, para a torcida do Botafogo, a briga com o Eurico começou a dar ali aquela vida, forma aquele time do Botafogo. Talvez seja por isso que o Eurico ajudou muito o time do Rio, né? Ajudou o Botafogo. Foi uma troca por empréstimo. Eles mandaram o Jefferson, lateral esquerdo, e o Nelson, que era volante, pro Vasco, e eu fui emprestado ao Botafogo. E o Botafogo tem uma história engraçada, você falou quando iniciou a sua carreira, aí o Beto foi trocado por chuteira, né? Enfim, chegou no Botafogo por... Era muito comum isso na época. Não envolvia muito dinheiro. Mais ou menos a história que ele contou do Dom Bosco. Isso. O Beto veio lá de Cuiabá. Então, mas o dinheiro só era mais usado no profissional. Na categoria de base não tinha nada de compra de jogador, era muito difícil. E aí começa, você chega no início do ano de 95, você pega o Campeonato Carioca? Não, eu chego no início do Brasileiro. Já no início do Brasileiro. E é o que eu falo sempre, tinha tudo para dar errado, Helder, porque o Botafogo estava 3 meses de salário atrasado, não foi feita a pré-temporada com todo mundo, tá? O Paulo Tuori ninguém conhecia, né? E depois ele veio se revelar um grande treinador, e assim... Chegou eu na terceira rodada, acho que o Gonçalves e o Donizete também chegaram, acho que ali próximo da primeira rodada, não deu tempo de trabalhar todo mundo. E acabou que o time foi pegando o corpo... Os jogadores também não tinham entrosamento, não se conheciam direito, enfim. Alguns que já vinham do campeonato do estadual, sim, né? A maioria, mas muitos ali não, que chegaram em cima. Então, o time começou a ganhar corpo no decorrer do campeonato. Lá pela 10ª rodada, a gente, o negócio está fluindo. A gente não está tomando... porque aí a gente sabia que todo jogo a gente fazia gol, todo jogo, tudo estava fazendo gol, Donizete arrastando todo mundo, e a gente não estava levando, então a gente fazia, não vamos levar gol, a gente vai fazer. 1-0 tá bom. E cara, as coisas começaram a fluir. Se garantir lá atrás, nos caras lá de trás. Mas o que eu estou pensando aqui é o seguinte, o Leandro vem de Porto Alegre, aí joga num time que ele já escalou aqui, né? Roberto Dinamite, Bebeto, Edmundo, Bismarck. Aí ele vai para um Botafogo com Jefferson, Gonçalves, Gotardo, Donizete, Túlio, Sérgio Manuel, Beto, tinha o Jamir, né? Jamir, o Wagner pegando tudo no gol. Wagner jogava de boné. Iranildo no banco, né? Depois foi pro Flamengo. É importante falar isso. Tinha jogadores no banco que não eram tão conhecidos. O Iranildo era mais conhecido, mas que entravam e faziam chover, cara. Faziam uma fumaça danada. Lateral, o Wilson Goiano e o lateral esquerdo André Silva. Lateral esquerdo. Não, só timaço. E aí um detalhe que eu fico curioso é o seguinte, dizem que quando o time não tem tanta, e aí não é a questão da qualidade, mas os problemas que o Leandro já expôs aqui de salário atrasado, de não ter tido pré-temporada e tal, mas dizem que quando o time encaixa com tanto problema é porque tem uma união, o grupo tá fechado ali. Como que era aquele grupo do Botafogo? Não, era em termos de união era tranquilo, cara. Todo mundo corria, todo mundo se dava, né? Todo mundo jogava, todo mundo sabia jogar. Então esse negócio não é história não. Às vezes tem um time bom, mas o ambiente é ruim, cara. Não adianta. Pode botar o melhor time que foi que não vai. Às vezes tu pega um time mais ou menos, um time bom, que encaixa, aí vai embora. Isso sempre acontece. A gente tinha a única rusga que tinha ali era o Túlio com o Gotardo.
Eles não se falavam muito, mas os dois extremamente profissionais. Eles entravam em campo, pô. Não era um problema. Não, pelo contrário. O Túlio não era de falar muito, né? O Túlio gostava de falar na imprensa, tal, na mídia, tal, mas dentro de campo não falava muito. O Gotardo falava mais um pouquinho, era o capitão do time. Então a gente não tinha grupo de ninguém. Todo mundo se dava com todo mundo, então foi legal. É uma outra característica, né? Porque geralmente você tem a figura do capitão, do líder, que muita gente fala assim, o treinador dentro de campo, mas naquele time do Botafogo tinham vários líderes, né? Tinha o Gotardo, você, já chegando ali, o próprio Sérgio Manuel, tinham várias peças ali para poder colocar, quando a coisa não andava, para poder falar, galera, vamos aqui, vamos, foco. Sim, não. Cara, a gente tinha uma vantagem também, eu acabei de falar agora há pouco, que naquela época os meias não marcavam muito, né, e os atacantes. Então, assim, a gente tinha a vantagem de que o Sérgio Manuel e o Beto, eles marcavam, eles ajudavam na marcação e saíam pro jogo. Então, isso pra gente ajudou muito. O meio campo nosso jogava muito, os dois igual uma formiguinha. O Gotardo e o Gonçalves lá atrás, 2 jogadores experientes, sempre faziam um golzinho de cabeça, um ou outro ajudava. A gente não dependia só do Túlio para fazer gol. O Sérgio Manuel às vezes chegava, o Beto às vezes chegava. Então, cara, os jogadores que entravam no segundo tempo ajudavam muito. Cara, tudo fluiu, deu tudo certo. E aí chega o Paulo Autuari lá para comandar essa galera, né? Enfim, você falou aí, treinador que não tinha... a mídia não conhecia muito, enfim, o pessoal não conhecia muito o estilo de trabalho dele, e aí para coordenar toda essa galera aí. Como é que era a relação aí com o Paulo Autuari? Como é que era? Muito boa. Como eu falei, foi uma surpresa boa para nós, porque a gente não conhecia no início, mas depois a gente começou a ganhar confiança. Ele tinha um grupo na mão, sabe? Os treinamentos que ele dava era da mesma maneira que a gente jogava dentro de campo, não inventava, fazia o feijão com arroz, veio com os treinamentos bons lá de fora que ele introduziu para nós, então era perfeito. E assim, diferentemente de hoje, que às vezes alguns treinadores querem sair jogando lá de trás e acabam se atrapalhando. Sim. Ele falava pra gente assim, se apertar, se a equipe adversária apertar, pressionar a gente, chutão pra frente, dá o chutão lá no Donizete, no Túlio, vê onde ele está e sai todo mundo. Cara, é impressionante. Quando estava difícil de jogar, a gente dava um chutão e já saía. O problema passava para os caras, porque quando o zagueiro dominava lá, a gente já estava chegando. Fizemos 4, 5 gols assim, cara, de chutão. Então... E eu quero só tirar mais uma dúvida. Chega o Paulo Autuari, coordena isso tudo, mas como é que essa trajetória, até vocês chegarem ao título brasileiro, naturalmente o Paulo Autuari vai colocando o modelo de jogo dele, aquilo que ele quer, e assim... Como é que você via o modelo de jogo dele vindo de fora, né? Ele veio de Portugal, e aí ele chega introduzindo um modelo de jogo ali em relação às outras equipes. Enfim, era uma coisa muito diferente daquilo que você já tinha visto? Não era muito diferente. Os treinamentos que ele dava eram bons, eram um pouquinho diferentes, assim, esses joguinhos que ele fazia, tal. A inversão de jogada sempre estava de ruim de um lado, ele já abria o lateral, já faz a inversão. A gente não tinha só, a gente tinha variedade. Uma variedade. Isso. Eu estou perguntando isso porque é o seguinte, porque chega o JJ no Flamengo recentemente, e aí começa uma série de ações técnicas e começa a meio que criar algumas polêmicas até entre os técnicos brasileiros, não, porque o estilo de treino dele é diferente, ele quer 2 períodos de treino e tudo mais. Então, assim, chega o Paulo Autuari, que é um cara desconhecido, querendo introduzir um modelo novo de trabalho, ou um modelo... Aliás, isso, já que você tocou no assunto, é uma coisa que eu acho errado. Você trazer um treinador estrangeiro para o profissional, o jogador já foi criado a base toda de uma maneira, jogando de uma maneira. Como é que vai mudar? É difícil. Por que não traz então um treinador estrangeiro para o sub-15, para o sub-17, para introduzir o sistema de jogo europeu, para quando chegar no sub-20, no profissional, já está sabendo mais ou menos como joga, sabe? Inclusive era a proposta do Muricy quando foi para o Flamengo. Pois é. Padronizar o estilo de jogo, o esquema de jogo. Eu não sou muito a favor de padronizar. Por quê? Cada categoria tem uma característica diferente. Por exemplo, vamos supor que tu padronize lá com 3 zagueiros, 3-5-2, vamos supor, um exemplo. Poxa, será que para você jogar dessa maneira você tem que ter 3 bons zagueiros, você tem que ter 2 alas que voem? Será que no sub-15 tem, no sub-17 tem, no sub-20 tem? Cada um tem uma característica, mas você pode padronizar a maneira
a maneira, alguma forma de jogar. Tipo assim, o que a gente aprendeu na nossa época? Perdeu a bola, recompõe e passa atrás da linha da bola. Poxa, isso aí não existe mais. No futebol europeu sempre foi, perdeu a bola, já ataca a bola. A gente não fazia isso. A gente perdia a bola, a gente eu deixava você com a bola e passava atrás da linha da bola. Vamos começar. Você vai ter que passar por mim agora. Pô, por que eles não davam combate em você igual? Então você pode padronizar isso. Pô, reúne os treinadores, por exemplo, do Botafogo, reúne os treinadores do Botafogo de todas as categorias. Ó, a equipe cada um vai jogar no sistema que quiser. Só que assim, em vez de recompor, vai atacar a bola. Em vez são algumas coisas que podem fazer. Por exemplo, por zona, quando tiver um ataque, você trabalha o último terço do jogo. Justamente, encaixe de marcação, por exemplo. É importante o encaixe de marcação. A bola saiu no lado esquerdo, já recompõe o meio, já recompõe o outro. Encaixar o time, jogar o time bem juntinho, sabe? Isso é importante. O ataque à bola é importante. E a compactação da equipe é importante. Não adianta você estar encaixadinho e a equipe espaçada. Então, acho que essas 3 coisas você podia padronizar. Não querer padronizar o sistema de jogo, sabe? Agora, você tocou numa situação que até contextualizando e trazendo para o momento atual, sem querer entrar muito em detalhe, para a gente não fugir muito do foco, quando você cita essa questão da característica específica ali do que você tem, das peças que cada categoria tem, que cada time tem. Me incomodou muito, por exemplo, o Alex citou o Jorge Jesus, mas o Paulo Souza, quando chega ao Flamengo, que ele quer fazer com que os jogadores já rodados, a maioria campeões em quase todos os lugares que passaram, os caras, alguns já em final de carreira, ele quer, na minha visão, claro, e eu quero saber a sua opinião, ele quer fazer com que os caras mudem até a própria característica nata ali do jogador, para que eles se adaptem ao esquema que ele queria implementar. E aí eu acho que é onde ele começa a perder o justamente o contrário. O treinador tem que vir botar o sistema de jogo que o grupo apresenta, a característica do grupo. Porra, eu acho que eu posso aproveitar o grupo dessa melhor maneira. Não querer que o grupo jogue da maneira que ele já vem pensando, sabe? Chegou um treinador lá no Atlético Paranaense, que eu não vou nem citar o nome, que ele queria jogar de uma maneira e o clube justamente tocando bola, tocando de pé em pé. A característica dos jogadores lá era a velocidade. Aí a gente falou para ele, aqui é diferente. Aqui roubou a bola, lança. Aqui roubou a bola, já sai em contra-ataque. Porque se botar, os caras não tem qualidade técnica para isso. Não, mas eu joguei assim em tal lugar, tal. Botou. Cara, não dá certo. Eu acho que você tem que aproveitar. O time pode me render assim, então eu vou fazer dessa forma. Eu penso dessa forma. Até para evidenciar a melhor característica das peças que ele tem. Sim, tirar o melhor de cada um. Exatamente. Então você é contra esse modelo do Diniz, enfim, do Rogério? Não sou contra. Eu acho bonito isso, é legal. Só que será que se você pegar vários jogos do Fluminense, os gols que ele tomou, cara, podia ter ganho a partida jogando de saída de bola, porque às vezes podia ter dado o chutão. Mas o treinador não quer tal. Entendeu? Eu acho muito legal isso no Barcelona, no Real Madrid, talvez no Flamengo, no Palmeiras. Para mim, o Fluminense tem uma boa equipe e o Diniz é um excelente treinador. Só que eu não. Ele conseguiu recuperar algumas peças. Sim, com certeza. Eu acho um pouco arriscado, às vezes, você sair jogando numa situação que a equipe está marcando pressão. Você tem que ter muita confiança. Tem que ter. E também a questão que você falou aí da qualidade. O cara, também. Não adianta o treinador querer fazer com que o jogador execute aquilo ali se ele não tem a qualidade para isso, né? Sim. Esse detalhe. Agora a gente, nossa caminhada pela história do Leandro, que até então é Leandro, ainda não virou o Leandro Ávila no futebol, o Botafogo encaixado, o Botafogo unido, começa a chegar ali, aí você falou que a partir da 10ª rodada começa a ver ali, parece que a coisa tá dando certo. E aí daqui a pouco começa a funilar e vem os confrontos, os jogos com os principais times do país. E quando é que vocês começaram de fato a sentir assim,
dá para chegar, dá para ser. Não, quando chegou nessas finais, as semifinais, a gente já sabia que dava. A gente já sabia, porque como eu te falei, todo jogo a gente fazia gol. Todo jogo. Então a gente falava, ó, não vamos tomar. Não, vamos fazer uma marcação forte aqui, não vamos tomar. E às vezes acabava tomando, mas tomava um, fazia 2, tomava 2, fazia 3. Pô, então era o ataque, tinha confiança na defesa, e a defesa também sabia que o ataque ia trabalhar bem. Também. O único que não marcava no nosso time era o Túlio. E a gente nem queria que ele marcasse, cara, porque ele sabia que a gente ia precisar dele na hora de botar a bola para dentro. Ele tinha muita qualidade, sabe, para pegar, dar o comezinho final e encaixar. O pessoal até comparava ele muito com o Fred. Pô, quem que é melhor? Fred. Cada um tinha uma característica diferente. O Fred fazia mais a parede, artilheiro também, um baita de um jogador. Mas o Túlio, ele tinha esse cortezinho que ele dava e pum, uma frieza para tocar a bola para dentro, impressionante. A versatilidade da forma de fazer gol também era impressionante. Fazer gol de tudo que Não, eu acho que ele foi artilheiro uns 3 brasileiros aí. Histórico de artilharia e grande. Então, assim, a confiança. Não, pô, tá chegando o artilheiro do campeonato X, do campeonato Y, vai entrar aí e vai resolver. E o time que deu mais trabalho, que foi mais complicado naquela temporada, foi o Santos na final? Teve vários, cara. Eu lembro que o Goiás estava ganhando todo mundo na época. O Goiás, a gente foi jogar lá no Serra Dourada, jogo difícil, 1-0. O Grêmio lá no Olímpico também foi difícil. Ganhamos 3-1, mas foi um jogo difícil. O Grêmio com Paulo Nunes, Jardel, Nizinho. Arilson. Nossa, era bom demais. E o Santos tinha um timaço, cara. Mas o Santos, cara, eu acho que pra mim eles ficaram de salto alto na final, porque acharam, já tinham ganho o Fluminense. Era para ser a final Fluminense e Botafogo. O Fluminense tinha ganho o Santos aqui de 4-1, achou que já estava ganho, foi para lá, tomou de 5-2. Eu me recordo que no jogo decisivo foi no Pacaembu, né? Não foi na final, foi no Pacaembu. Tá? Eu me recordo que Giovani pintou o cabelo de vermelho, o Jamel fez acho que o escudo do Santos, assim, botou o cabelo baixinho e fez o escudo aqui, o outro pintou de amarelo, aí tinha acho que era não vou me lembrar o nome de todos agora, mas tinha ali o principal jogador era o Giovani, que era o camisa 10, que depois foi pro Barcelona e tinha tal. O Robert, que era muito bom jogador. O Robert, que assim, tem um parentesco bem de longe, né, com a minha família. O pai do Robert, o seu Auster, era primo da minha avó. Então, legal. Assim, parentesco bem de longe, ele chegou aí lá na minha cidade lá, mas aquele time do Santos também era muito bom. Muito bom. E aí a gente ganhou, se não me engano, foi 2-1 aqui. Eles acharam, pô, vai chegar lá, vamos meter, né? Só que a gente, com o mesmo pensamento, a gente sabia que não tomava pouco gol. Então fomos para lá, jogo difícil, jogo igual, e acabou que deu tudo certo, né? Porque eles reclamam até hoje que o Túlio estava um pouquinho impedido, né? Tanto é que os jogadores dele nem reclamaram, porque não deu para ver, o Túlio estava praticamente na mesma linha. Só que o Camão do Caia também levou uma bola com a mão ali dentro da área que acabou resultando no gol deles. Então ficou elas por elas e foi um título. Volta com o troféu na bagagem, né? Queria saber o seguinte: o Leandro daquela época, ou o Leandro que passou por todos os grandes times, Palmeiras, enfim, Botafogo, Vasco, Fluminense, eu vou ficar citando aqui. Qual é o jogador que o Leandro vê hoje que tem as características mais parecidas com você naquela época? Como eu te falei, mudou muito o futebol, principalmente a situação ali do volante, que como eu te falei, que tinha que marcar, ficar mais preso. Hoje em dia já está mais solto, mas eu gosto de ver o João Gomes jogando. Eu acho que é um jogador que marca, sabe jogar bem, distribui bem o jogo. Eu gostava muito de ver o Gerson jogando, não era característica igual a minha, mas poxa, a maneira que veio de meia também, quando começou no Fluminense, jogava mais na frente. Então, assim, eu acho que hoje mudou um pouquinho a característica, mas a gente tem bons jogadores aí na posição. O João Gomes que não é mais promessa, né? Já é um jogador, enfim, campeão pelo Flamengo, enfim. Inclusive, parte da torcida não quer nem pensar em ter o Vidal, um jogador consagrado, campeoníssimo, hoje como titular, porque vê o João Gomes como titular na equipe do Flamengo. Mas quando você é campeão brasileiro pelo Botafogo, você retorna para o Vasco. Retorno para o Vasco porque já tinha o acordo. Vai ser emprestado só para o brasileiro. Aí retornou
o Jefferson e o Nelson pro Botafogo e eu retornei pro Vasco. Mas aí você não fica. Aí tem Não, aí eu fico um pedaço de estadual, mas logo em seguida o clima entre eu e o Dr. Eurico ficou meio ruim ainda. Mas aí já veio logo a proposta do Palmeiras, entendeu? Aí foi quando eu fui vendido ao Palmeiras. Foi no Palmeiras você tem a primeira lesão, assim? Aí não, lá eu tive a segunda lesão de pubis. De pubis que, cara... É uma lesão chata. Não tem como curar. Se você não parar... Eu lembro que o Kaká, no final da carreira dele, ele foi se arrastando, cara, porque não aguentava mais tanta dor. Mas recentemente o Marcelo Matos teve isso também quando estava no Vasco. Me parece que o Arrascaeta está com dor no pubis. Me parece que ele está reclamando de dor no pubis. Se for, poxa, tem que poupar, tem que tratar, porque é complicado. É complicado. E aí no Palmeiras eu jogava 3, 4 jogos, ficava 3, 4 jogos de fora. Aí jogava 3, ficava 3, 4 jogos de fora. Não consegui dar sequência, sabe? Por causa dessa pubalgia. Aí foi quando o presidente Fluminense me ligou, não fiquei um ano lá. Falou, poxa, eu tô vendo aí que você tá ruim e tal. Eu falei, ó, presidente, eu não tô bom ainda. Não, vem pra cá que a gente te trata. Vem pra cá que a gente te trata. Foi quando teve aquela virada de mesa, lembra? Ainda era o Angione? Não. Era, o presidente lá era o Álvaro Barcelos, se não me engano. Foi em 97. 97. Teve a virada de mesa, o Fluminense seria rebaixado, não foi. Isso. Aí vem em 97 você vem pro Fluminense. Isso. E aí tem de fato o rebaixamento. Aí a gente ficou 6 meses sem receber, Helder. 6 meses, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Jogador que na época que tinha 2 celulares, na época tu vendia o celular, ganhava uma graninha. Então quem tinha 2 celulares vendia um, quem tinha 2 carros vendia um. Motorola da bateria. PT 550. Tijolão, tijolão, né? Se botava antena e abria aquela coisinha assim pra falar. E assim, era, cara, que fase ruim. O pessoal da minha família me xinga até hoje. Pô, você saiu do Palmeiras da Palmeiras para vir pro Fluminense, cara. Tal. E aí acabou que era um time que eu queria jogar também, o Fluminense, né, a camisa grande, só que vim para cá, tratei, dei uma melhorada e acabou que o time acabou caindo de novo. Não tinha clima, cara, não tinha clima. Não, o elenco era bom, cara. O elenco, tinha vindo o Nélio do Atlético Mineiro na época, estava bem. O Paulinho McLaren estava sendo artilheiro direto, né? Pô, você tinha ali subindo, cara, o Magno Alves, Rony, Roger, subindo, uma molecada jogando bem. Tinha Paulo Roberto na lateral direita, Nonato, que era do Cruzeiro, na lateral esquerda. O time era bom. Só que com 6 meses ninguém tinha cabeça na hora de jogar. Nossa. Profissionalmente foi o pior momento da carreira? Foi. Só que assim, veio o lado ruim para vir o lado bom. Que o Flamengo, vendo a fragilidade que o Fluminense não ia segurar, foi e me puxou. Uma oportunidade de mercado, né? Foi. O Kleber Leite, porque o Kleber Leite já tinha tentado contratar na época de Vasco. Só que o Eurico falou, pro Flamengo eu não te vendo. E aí ele aproveitou que eu estava do Fluminense e me buscou. Você chegou no Flamengo também no meio de alguns craques ali, né? Isso em 98. Sim, isso já em 98. Só que assim que eu cheguei, joelho, soltou um pedacinho de cartilagem e aí tive que operar. Só que aí eu tive uma infecção hospitalar. Poxa, aí era o que era para ficar 1 mês, eu fiquei 9 meses parado. Infeccionou tudo, teve que fazer limpeza, a perna fibrosou até ganhar o arco. Nossa, eu dei uma... E aí voltei em 99, na primeira final contra o Vasco. Porque aí machucou muita gente no meio campo e o Carlinhos era o treinador. Eu tinha feito 2 treinos de bola. Eu já tinha feito uns treinos já fisicamente, eu estava razoavelmente bem, mas tecnicamente eu não estava ainda. Aí o Carlinhos, Leandro, eu tenho 2 opções. Ou eu ponho um garoto do Júnior para jogar uma final, do Júnior, sub-20, ou eu ponho você que não está tão bem, mas que eu ganho experiência. Você quer jogar? Eu falei, Carlinhos, querer jogar eu quero, só que você tem que saber que eu não... né? Então eu entrei, eu falei, eu fui pro jogo, tomei uma injeção para dar uma aliviada na dor e fui pro jogo. E acabou que deu tudo certo, porque ele me botou para marcar o Edmundo. Eu sabia que podia dar certo ou errado. O Edmundo vinha de uma temporada de 1998 sensacional. Cara, eu nem sei como eu consegui jogar aquele jogo, como eu consegui jogar. Acabou que deu tudo certo, sabe? E a gente vai falar sobre os outros, esse tricampeonato do Flamengo, mas é uma coisa marcante assim que eu fico observando até hoje, é que, não sei se eu estou 100% certo, mas os 3 anos
o time do Vasco era muito superior ao time do Flamengo. Só em 2001 que já estava mais ou menos equilibrado, que aí já tinha Gamarra, Juan, a zaga, uma excelente zaga, já tinha Edilson, Pet, né? O time estava melhor, assim, estava equilibrado. Agora, 99 e 2000, pô, o Vasco era muito melhor. O Vasco e o Palmeiras eram os melhores times na época do Brasil, porque os dois foram campeões da Libertadores ali em anos consecutivos, e em 99 a gente enfrentou justamente na final o Vasco e o Palmeiras na Mercosul, né? E a gente ganhou os dois, cara, com um time não tão qualificado igual eles, mas aquele time era raiz, eu posso dizer que era raiz, cara, porque todo mundo também, mesma coisa, jogava, todo mundo marcava, o time era unido, não tinha briga. É bem claro assim na Mercosul, a gente tinha o Leandro, experiente, o Célio Silva na zaga, o Klemer já também com mais ou menos da tua idade, o Romário sai por conta do problema que ele teve no primeiro jogo contra o Peñarol. Ele não joga o segundo jogo da semifinal contra o Peñarol no Uruguai. Mas, e aí, tirando esses jogadores, todo mundo vindo da base. Quase todos tiveram sucesso depois, mas até então poucos conhecidos. Tinha o Juan, tinha o Reinaldo, tinha o Adriano, não, o Adriano veio em 2001. O Lê que entrou. O Lê, Luiz Alberto na zaga com Fabão, se não me engano, acho que eram os dois que... O Atisson, que veio da base. O Atisson, ó, chegou a apetite, hein? Tá com fome, Leandro? Ainda não, mas a gente belisca. Pô, fácil. Já agradecer a galera da Pizzaria Apetite, o Felipe, toda a rapaziada aí. Chegou agora, a gente vai buscar ali a pizza, colocar aqui pra gente... Agradecer Lembrando, você que quer uma pizza de qualidade, já corre lá, ó. Curte lá a página, lá o Instagram da Apetite. Sim! No final de semana, no próximo final de semana agora, você que está assistindo, se você ligar para o número da Pizzaria Apetite ou mandar um WhatsApp, que vai estar aí na descrição do vídeo, você pode entrar pelo Instagram também lá, você vai ter 10% de desconto em qualquer compra que você fizer, dizendo que você viu o anúncio da Pizzaria Apetite aqui no Eleven Cash. Beleza? E o Leandro vai comer também, vai receber o voucher da Pizzaria Apetite. E agora a hora saborosa do Eleven Cast. E a gente já quer agradecer o pessoal da Apetite. O Leandro vai receber um voucherzinho para uma pizza, que ele quiser, claro, mas essa aqui a gente vai dividir, ó. Olha isso, olha, galera. Vou dizer, tá cheirosa pra caramba, hein? Dá pra sentir o cheiro aí em casa, galera. Gostosa, hein? Calabresa, a tradicional ali, e daqui a pouquinho a gente vai saborear. Brigadão mais uma vez aí ao pessoal da Apetite Pizzaria, que você pode, aqui ó, DDD 21 3096 7475 ou no WhatsApp 97684 7693. E se você nesse final de semana ligar ou mandar o WhatsApp dizendo que viu aqui o programa, o papo do Eleven Cast com Leandro Ávila, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer pizza lá na Apetite Pizzaria. É isso? Já vou ligar já, né? Eu também quero meus 10%. E sair daqui eu vou pedir um pra ir lá pra levar pra rapaziada, que o Henrique, vou te falar. Gosto de uma pizza, né? Daquele jeito. Leandro não conheceu ainda o meu filho ainda não. Só por vídeo. Só por vídeo, Agora, o cheiro vai contaminando um pouco o ambiente, mas a gente vai lembrando, por exemplo, de 99, né? E aí a gente pode contextualizar. O Flamengo tinha o Leandro, que aí já era Leandro Ávila, porque tinha o Leandro Machado. Isso. Passou a ser chamado de Leandro Ávila, como um dos jogadores mais experientes. O Romário, ele sai por conta do problema que teve antes da semifinal, do segundo jogo da semifinal contra o Peñarol do Uruguai. Tinha o Célio Silva com mais experiência, tinha o Klemer também, mas o restante do elenco eram jogadores que estavam subindo, que estavam chegando ali. O Atisson, o Reinaldo, tinha o próprio... Tinha o Fabão na zaga ali, vários jogadores que estavam chegando. Então, já é um momento diferente da sua carreira, que você vinha de contusão, mas que você já passa a ser ali o cara experiente para comandar essa garotada que vem um título que não tinha a projeção que tem hoje, mas é um título continental, e a Mercosul
era a atual Copa Sul-Americana, e vocês conquistam ali com ar ali de muita dificuldade, que teve aquela confusão lá no Uruguai, e depois os jogos contra o Palmeiras, que também era outro super time, né? Super timaço, e a gente já sabia que tinha, se a gente tinha ganho o Vasco com esse mesmo time, a gente tinha condição também de ganhar o Palmeiras. Palmeiras com timaço ali, eu lembro, tinha Zinho, Paulo Nunes, era Alex, Asprila, Arce. O timaço do Palmeiras. Marcos no gol. E esses jogadores todos que você citou aí, que subiram da base, já estavam, só jogadorzaço, cara, que depois veio se consagrar em outros times, né? Inclusive na Europa. Então, a gente sabia que a gente tinha um bom elenco, um banco bom, e a gente foi pro pau, vamos fazer o nosso melhor aqui. E o nosso craque era o Romário, que já, como você citou, ficou fora das finais. A gente não tinha craque, era só jogador raiz mesmo. Acabou que também deu tudo certo. O time buscava o ataque a todo momento, e foi um jogo aberto. O Palmeiras podia ter ganho, a gente podia ter ganho, e tem aquela máxima, né, que o Flamengo, quando chega na final, é difícil tirar, né? Então a gente, nossa, cara, a torcida ajudou muito. A torcida do Flamengo, maravilhosa. Só antes de falar da final, teve aquela batalha lá no Uruguai, que vocês ficaram encurralados, pedra, tijolo, um monte, quando o Flamengo ganha o jogo. O pessoal invadiu o gramado, né, cara? E a gente teve que correr, porque senão, cara, ia complicar ali, né? Porque era a TV Bandeirantes que transmitia, que tinha o direito de transmissão na época, e tinha uma imagem da Band, vocês entraram e o cara começou a pegar aquelas britas, né? Que o estádio antigamente tinha muito isso, aquela área ali fora, ali, aquelas britas, o cara pegando, tacando pedra em vocês ali o tempo inteiro. Cara, se a gente não corre ali, ia ser complicado, porque naquela época não tinha VAR, não tinha nada, né? Então não tinha como, cara. Graças a Deus deu tudo certo, a gente já tinha ganho o jogo aqui, né? E aí acabamos classificando. E ainda venceu o jogo lá. O Atirson dá o passe pro Reinaldo, o Reinaldo sofre o pênalti. Não, acho que foi empate, não? Foi empate, né? Acho que foi, Acho que foi. O Atirson faz o gol de pênalti no jogo. Isso, lá. Mas aí vem os jogos contra o Palmeiras. Eles foram dois no Maracanã, primeiro. Isso. 3-3 e aí 4-3 no segundo jogo, que era um regulamento estranho. O Flamengo, o empate no primeiro jogo, o Flamengo venceu o segundo. Se houvesse um outro empate, ia ter um terceiro jogo. Cara, eu sinceramente não lembro. Vivo na minha memória. Não, a gente ganhou o primeiro de 4-3. 4-3 e o segundo 3-3. E o segundo 3-3. O segundo jogo 3-3. Porque foi no dia do meu aniversário, esse segundo jogo. Em dezembro, final de dezembro. Mas o time do Palmeiras era um time sensacional. Tinha o Júnior Baiano. Isso. O Júnior Baiano faz gol contra o Flamengo no Maracanã no primeiro jogo. Isso. E foram dois jogos assim. O Palmeiras fazia um gol, o Flamengo fazia. O Flamengo virava, o Palmeiras empatava, aí virava de novo. Não, o jogo foi aberto. O jogo foi lá e cá. Pô, eu lembro que, cara, todo mundo que parou para assistir aquele jogo adorou, porque é um jogo que as duas equipes se propuseram a jogar para frente, né? Então, a gente queria fazer gol. Caio fez gol. O Caio foi importante pra caramba naquele ano, cara. Caio, nossa, ajudou muito. Ele ficou a maior parte do tempo no banco por causa do Romário e tal, mas ele entrava, cara, nossa, fazia diferença. E o Rodrigo Mendes? Também, baita jogador. Leandro Machado, Rodrigo Mendes, nossa. Reinaldo, cara, só jogador de verdade, sabe? Pô, dava prazer de jogar com eles. Fábio Baiano. Ávila, a Mercosul é a primeira oportunidade da sua carreira que você começa a ter viagens internacionais, fazer viagens internacionais para um clube? Não, já fazia muito naquela época pelo Vasco. Não sei se você lembra, tinha um intervalo entre o estadual e o brasileiro, tinha um intervalo grande. Fazia competições. Fazia um bye Europa aí para catar dinheiro na época, né? Os clubes. E eu fui muito, todo ano a gente ia. E aí a Mercosul acabou sendo um título nosso, mas a gente teve título lá também. A gente ganhou o Barcelona 3-0 lá, cara, um Vasco.
A gente viajava muito, fomos para o Japão, fomos para a China, fomos para a Índia. E aí essa vida de jogador, enfim, naturalmente, mais um período longe da família, mais um período que vocês passam, enfim, em concentração. Como é que é essa situação? O jogador gosta mesmo de concentração, não gosta? Não. Enfim. Não gosta, cara. Porque assim, às vezes o torcedor, vocês sabem que vocês vivem no dia a dia ali e tal, cobrindo, mas o torcedor ele não tem noção, cara, como é ruim a viagem e a concentração. Né? Porque às vezes tem jogo, por exemplo, eu quando joguei no Inter no final de carreira, tinha que jogar contra o Fortaleza, cara, tinha que sair 2 dias antes, porque não tinha voo direto, era voo pingado. Então é difícil, passa o dia inteiro viajando, né? E aí uma coisa é você viajar a passeio com a tua família, outra coisa é viajar a trabalho, cara, né? E você vai pro hotel, você fica lá sem fazer nada. Hoje em dia já tem uns negócios melhor e tal, mas antigamente no máximo tinha um Atarizinho que a gente jogava lá, o videogame no Atari, jogava aí, mas era bom, a diversão era bate-papo, era uma sinuquinha, era um negócio assim. E qual era aquele jogador nesse período de concentração que mais chamou a atenção, que enchia o saco, perturbava, que você falava assim, não, esse aí eu não quero dividir o quarto, não? Cara, o Júlio César é um sacana, o goleiro. Sacana num bom sentido, né, cara? Que ele sabia que eu não gostava que ninguém deitasse na minha cama, eu deixava minha cama arrumadinha. E ele chegava no meu quarto, ele se jogava na cama, cara, eu ficava doido com ele. E ele conta essa história até hoje ainda, né? Mas aquele time ali, cara, tinha muita brincadeira, sabe? Entrava no ônibus, era uma brincadeira absurda, um brincando com o outro, sacaneando num bom sentido. Então, era realmente unido aquele time do Flamengo. E aí vem essas viagens, que naturalmente a gente lembra desse acidente trágico aí com a Chapecoense. Isso trazia alguma preocupação para vocês, esse excesso de viagens, enfim, essas excursões que tinham? Vocês se preocupavam com isso ou não? A gente procurava nem pensar nessas coisas, né, cara? Realmente, assim, eu acho que de toda a minha carreira já passei umas 2 situações assim de turbulência séria, né? Mas, graças a Deus, nunca... Teve uma vez que o avião arremeteu, e na hora que ia pousar, teve que subir de novo e tremeu bastante. Outra vez viajando também, acho que foi para a Argentina. Mas assim, cara, se a gente pensar nessas coisas, a gente não sai do Rio, né? Faz parte. E em algum momento desses, você pensou assim, agora não dá mais, enfim, não quero mais saber de futebol, enfim, teve um momento ruim da sua carreira no qual você já pensou, olha, agora eu não quero mais saber de futebol? Não. Eu tive um problema depois que eu tive a infecção hospitalar em 98 no Flamengo. Eu voltei a jogar as finais, 99, 2000, 2001, só que em 2001, cada ano ia doendo mais um pouco o joelho. Tudo que eu fazia era para poupar o joelho direito, eu jogava na esquerda. Era para dar o arranque, era para para frear, para subir de cabeça, sempre com a esquerda. Só usava a esquerda. Isso, com o tempo, desencadeou uma dor no ciático absurda, uma dor crônica. Então, aí eu tinha que conviver com a dor no joelho e com a dor no ciático. Né? Então, assim, foi complicado e eu já sabia que eu ia parar, estava próximo, porque começou a vir um monte de lesão, cara, sabe? E eu sempre me cuidei bastante, mas não era questão nem de cuidar, era questão de realmente do joelho estar desgastado, porque eu não tinha mais cartilagem, né? E aí eu acabei parando com 31 anos, cara, muito novo, né? Sim. Nessa época, os jogadores paravam, a Tilson parou com 33 anos também, né? Enfim. Essa questão da contusão, das lesões, a medicina não era avançada como é hoje, não tinha a facilidade, não é que seja facilidade, mas o avanço tecnológico. E os gramados também, né? Hoje, de 10 anos para cá, tudo padronizado, tudo certinho, bonitinho. Antigamente você pegava aí no interior, cara, você jogava em cada buraqueira aí, que isso era complicado pro joelho. A gente pega a lesão do Arrascaeta, o tempo de recuperação dele, impressionante, né? Sim, e aí obviamente a gente está contemporizando isso aí, mas, por exemplo, o Baresi na Copa 94, cara, acho que foi o primeiro exemplo, assim, que tomou maior proporção de uma artroscopia com a recuperação tão rápida, que o Baresi contunde no primeiro jogo da Copa de 94, vai para a Itália, faz a cirurgia, se trata, volta e joga a final e anula o Romário na final da Copa de 94, depois da contusão. Né? Mas antes disso aí, e também mesmo nessa época, não era comum um cara fazer uma cirurgia em tão pouco tempo se recuperar e voltar. Cara, eu e o Romário, que você citou aí, eu não mexi em nada
a não ser cartilagem. Não mexi em menisco, não mexi em ligamento. Eu voltei com uma semana, cara. Uma semana também. Joguei com 10 dias. Uma semana fiz o coletivo. Saí já do quarto caminhando, cara. Fui para recuperação, porque não tinha mexido em nada, só cartilagem. E o Romário também fez a operação de cartilagem, ele voltou também em 10 dias. É impressionante. A gente falou em concentração, enfim, você acabou de citar o Romário aí. Tem uma história aí interessante, engraçada aí. A gente sempre acha que o Romário era o cara das histórias, né? Então, assim, você já contou aí que o Júlio César era o sacana, né? O Romário tinha alguma história ali, a galera ali tinha alguém do grupo ali que tinha... Cara, não lembro assim uma história. O Romário era muito na dele, né? Tinha dia que chegava no treino, falava com todo mundo. Tinha dia que chegava, não falava com ninguém. A gente já sabia que ele estava meio, né? E eu quando cheguei no Flamengo me chamaram, né? Falaram assim, ó, o Romário aqui, a concentração era lá em São Conrado, no casarão lá. Ó, o Romário, ele vem a hora que ele chegar, ele chegou, né? Ele concentra a hora que quer. Eu falei, não, pra mim tá tudo certo. Não é porque tem jogador que já veio pra cá e achou que se sentiu no nome direito. Eu falei, não, deixa quieto. Mas ele resolvia, né, cara? Mas ele resolvia, é um baita de um jogador. Eu não lembro assim de uma história dele assim que... Isso já é uma baita história, né? O Romário era o cara que ditava as regras aí. Né? O Romário, pô, tu imagina se ele mesmo fala isso, né? Se ele fosse um atleta 100% dedicado, né? Ele ia ser o melhor do mundo, disparado, né? Um baita de um jogador. Ele fazia o que ele precisava fazer e, enfim, dava conta. Enfim. E foi o melhor do mundo em 94, mas optou por voltar para o Brasil e ainda foi indicado para o prêmio da FIFA em 95. Se ele permanece na Europa ali, nos principais times da Europa, naquela sequência ali após a Copa de 94, fatalmente seria... E aí você sai ainda do Flamengo e volta para o Botafogo. Não tem um... É porque vieram me pedir para voltar para o Botafogo. Depois eu vim descobrir que era um desembargador, que hoje é falecido, que me pediu. E aí o presidente, na época, o Edmundo Santos Silva, não podia negar, eram grandes amigos e eu acabei indo. Eu fui contra a minha vontade. A primeira vez, em 95, eu fui porque eu queria. Na segunda vez eu não estava muito querendo, porque eu estava bem no Flamengo, não precisava sair. Aí acabou que eu joguei só o brasileiro e acabei voltando para a final da Copa Mercosul de novo, que a gente perdeu, que estava invadindo o campo, perdemos nos pênaltis de novo. O Flamengo foi para outra final da Mercosul, lá na Argentina contra o... esqueci o nome do time agora. Eu sei que, se eu não me engano, não sei se foi o Juan ou o Cássio que perdeu o pênalti, e a gente ficou em segundo colocado em 2001, isso aí, foi disputado em 2002. Não sei por que foi mudado, mas mudaram e a gente perdeu, os argentinos também pulando a cerca, sabe, ia dar complicação. E eu voltei ali e dali o Flamengo começou a atrasar também salários na época, né, e eu tive uma proposta do Internacional e aí eu acabei indo para o Internacional, mas já tinha esse problema de não poder fazer 2 treinos num dia. Todo treinador que chegava no Flamengo depois de 98, o Runco já falava, o Leandro tem que fazer um treino só por dia. Eu não conseguia fazer 2, porque doía muito o meu joelho. Para não ter a sobrecarga. Aí no dia seguinte eu já estava mais descansado, eu conseguia jogar. Mas chegava no jogo eu conseguia render, entendeu? Sim. Aí quando eu fui para o Inter, eu tive um problema sério com isso, porque quando o Ivo Ortner, o treinador, me ligou, eu falei isso para ele, professor, eu vou conseguir render 100% no jogo, só que eu tenho que fazer um treino só por dia. Não, pode vir que eu administro isso. Só que ele já estava há algum tempo lá, ele foi mandado embora logo um mês depois, e aí subiu, como é que é o nome dele? Agora eu não vou te lembrar o nome para te falar. Mas o treinador que subiu do Júnior, ele queria que eu treinasse de manhã à tarde. E aí me arrebentou, cara. Aí voltou pubis, voltou ciático, voltou joelho. Todos os problemas se acumularam ali. Mas você falou da questão de 2001 do Flamengo. Em 2001, que você também já tinha citado antes, era um time que nesses 3 anos no tricampeonato já tinha uma certa... Eu não vou nem dizer qualidade a mais, mas já era mais próximo ali do Vasco. Era. Que o Vasco também tinha um baita time em 2001. Tinha. O Jorginho, o Juninho Paulista, o Euler com o Romário lá na frente. E o Flamengo com Júlio César pegando até pensamento. Júlio César,
Alessandro, Juan Gamarra e Cássio. Você, Rocha. Isso. Você, Rocha, Beto e Pet. Edilson e Reinaldo. Edilson e Reinaldo na frente. Conta pra gente aquele momento, porque a gente sabe também que não era... É o oposto do que a gente falou do Botafogo. Lá atrás. Não existia aquela união 100%. Tinha alguns problemas de relacionamento dentro daquele time do Flamengo. Que eu lembro era o Pet e o Edilson, né? Que também tinha um problema parecido aí com o Túlio e com o Gotardo, e também que eram grandes profissionais, né? Tanto é que na final o Pet dava o cruzamento, pediu fazer o gol de cabeça. Então, assim, mas cada um comemora por um lado. Eles não se falavam, mas, pô, cara, você conviver, a concentração toda, a viagem toda, acho que você convive mais com o jogador do que com a sua família. É normal ter uma desavença, ter uma briga, ter uma discussão. O importante é dentro de campo. Dentro de campo você se doar, né? Você não precisa ser amigo fora de campo. Se for, melhor ainda, né? Mas naquela situação dos dois ali não era. E não tinha grupo do Pet, grupo do Edilson, não. Todo mundo se dava com todo mundo. E aí, no caso, aquela sequência, né, do Flamengo ali contra o Vasco, que, como a gente falou agora, tinha uma superioridade técnica, mas que não tinha uma disparidade tão grande, mas o Flamengo consegue reverter um resultado. O Romário saiu no último jogo, ele saiu no início, teve uma contusão jogando pelo Vasco, saiu no início, sim. Teve uma contusão, não fica, mas tudo aconteceu também para dar certo pro Flamengo naquele jogo, porque o Vasco, pouca gente se lembra disso. Depois do gol do Pet, tem uma falta pro Vasco que o Juninho Paulista bate, a bola vai na trave. Pega na trave. Depois do gol do Pet, aos 45 já ali, o Júlio César pegou tudo. Não, mas aí o Vasco já veio pro desespero aí. Aí eles não tinham mais nada a perder, se eles tomassem mais um, eles queriam fazer o gol e a gente teve que dar uma segurada. A gente não podia se expor muito para tomar o gol, né? Eu acho que a maneira que foi o jogo, o campeonato, é que faz ficar melhor, né? Por exemplo, o Pet mesmo fala, não foi o título mais importante da carreira dele, não foi o gol mais importante, mas foi um dos principais, porque da maneira que foi. Pô, eu lembro que alguns torcedores do Flamengo, alguns já estavam indo embora. A torcida do Vasco já estava gritando, é campeão. Eu recebi a bola, eu vi o Edilson se projetar. Eu sabia que o Edilson fazia o giro. Eu joguei a bola nele e quando ele foi tentar o giro, ele tomou a falta. E estava longe ainda, né? Um pouco longe. E o Pet já tinha batido umas 2, 3 faltas no jogo, não tinha batido muito bem, né? E pra gente aquilo ali significava muito mais do que pro Vasco. A gente estava lutando por um tricampeonato. O Vasco estava lutando para ser campeão. Sim. Então... E tem uma imagem que é bem marcante da câmera de trás do gol, quando o Pet bate a bola, que a bola começa a fazer a curva, você já começa a levantar o braço aqui. Mais ou menos. É porque no início ela achou que fosse, a gente achou que fosse para fora, porque ela fez uma curva tamanha, né, sim, cara? E, porra, ela só podia entrar ali. Mas a galera em casa pode pegar, obviamente não vai tirar o vídeo aqui, mas pode pesquisar depois, ou se você tiver com o celular aqui no nosso pode vídeo, colocar também. Mas quando a bola vai entrando, você levanta o braço aqui. Não, eu no gol de 99 do Rodrigo Mendes de falta, eu estava no mesmo lugar ali. Eu já fico ali porque se a bola dá um contra-ataque, tem que parar a jogada, né? Então... Você vê tudo se desenhando na tua eu vi tudo ali, cara. Pô, numa posição privilegiada, cara, que foi um golaço. E depois ele repete na Copa dos Campeões contra o São Paulo. Rogério Ceni igualzinho. Né? Igualzinho. E pegamos um São Paulo também com Kaká, França, Luiz Fabiano, Gustavo Neri. Nossa, super time do São Paulo. Super time do São Paulo. Lugano não estava ainda não. Não, ainda não. Ainda não estava. São Paulo também tinha um time sensacional. Bordon, verdade. Super time do São Paulo. Era a Copa dos Campeões, acho que ela só aconteceu 2 anos, se não me engano. Que pegava os campeões de cada campeonato estadual. E esse ano foi lá no Nordeste, o técnico ainda era o Zagallo, né, do Flamengo. Esse jogo eu não me recordo exatamente onde foi, mas as sedes eram Manaus, Maceió e João Pessoa. Isso aí, Maceió e João Pessoa. E aí ele vai e repete o gol que muita gente fala assim, mano, aquele ele não acerta mais nunca. Acertou no Rogério Ceni, lá na gaveta, cara. E aí
vindo para a sequência da carreira, você falou da questão do Internacional, e daí essa questão das contusões dificulta um pouco a sua carreira, e como que aparece a questão da Arábia? Você vai para o Al Hilal, é isso? Al Hilal, eu rescindi com o Inter, porque eu não estava conseguindo jogar, eu estava machucando muito, eu precisava parar para me tratar um pouco, e pintou China no meio do caminho, eu rescindi para ir para a China, acabou que não deu certo, porque eu tinha problema no joelho, não recuperei a tempo, não fui. Aí eu tive tempo de recuperar para ir no finalzinho do ano pro Al Hilal, né? E aí, mas a Arábia Saudita é complicado, já haviam me falado, né? Eu já sabia que eu não ia aguentar muito tempo, né? Eu pensei assim, na Arábia Saudita só treina à noite, então acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Mas não, cara, a correria lá, eu praticamente não consegui jogar lá, cara, porque eles pegam a bola, o zagueiro, eles fazem ligação direta com o ataque, impressionante, fazem lançamento, justamente, e o time adversário é a mesma coisa. Então às vezes eu roubava uma bola, eu tentava fazer uma tabela, eu não recebia. Eu falei, cara, aí eu percebi que lá não era para volante, cara. Ali tem que ser para atacante, eles gostam de atacante, o cara que vai para cima, o cara que é driblador, sabe? E a impressão que dá é que esses centros de futebol, assim, Arábia, do Oriente Médio, os caras contratam, não sei como é que é hoje, não sei se tem uma diferença, mas eles contratam um jogador pelo histórico, pela carreira, mas já com a idade avançada, com a expectativa de que o cara renda aquilo que rendia no auge. Não sei se isso eu falo por impressão. Eu nunca tive contato com ninguém para conversar especificamente sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que a ideia deles é mais ou menos essa. Porque o jogador que está se destacando, que é mais novo, geralmente ele vai para a Europa. Sim, né? Sim. Então, para ir para a Arábia, o jogador novo não vai querer ir, pelo menos naquela época, né? Como foi o Michael agora. Aí o Michael tinha tudo para dar certo ali, cara, porque é um jogador que eles gostam, que vai para cima, que tal. Hoje em dia mudou um pouco já, hoje em dia já está mais profissionalizado. Antigamente os jogadores trabalhavam durante o dia e treinavam à noite. Muito treinador brasileiro foi para lá também e acabou produzindo muita coisa nova. Cara, e a Saudita é muito diferente do Catar, do Emirados. A Saudita é totalmente fechado, cara. Você não tem nada para fazer. Nada, não é fácil, é tudo proibido. Então me falaram, vai com a família. Só que eu não pude levar a família, que meu filho estava fazendo final de ano aqui, prova tal, não deu para levar. Então eu fui sozinho, mas não foi fácil, cara. E mais um momento de distância da família, vem sempre flutuando. Mas aí já tinha internet, já tinha, né, uma situação que dava pra gente conversar pelo menos, né? Mas não precisava buscar a chave do orelhão. Mas a história da Arábia, da Arábia é longa, cara. É longa. Aconteceu muita coisa lá que não foi fácil. Não foi fácil. Muita dificuldade? Já estava entrando em depressão, eu tive que vir embora. Cara, primeiro que eu cheguei na Arábia, o aeroporto estava lotado de gente, lotado. Eu pensei assim, deve ter algum evento, alguma coisa aqui. Quando eu cheguei lá, era para mim, né, e eu não sabia. Estava lotado de gente, imprensa, alguns torcedores. Recepção toda... o príncipe veio com flores, né? Eu não sabia, por eu ter passado pelo Flamengo, que eles conheciam muito, passasse pela seleção, eles acharam que, acabou os problemas, né? Tanto é que a primeira pergunta, eu fui para a coletiva, a primeira pergunta do cara ia ser o novo Rivelino do time. Porque o Rivelino tinha jogado no Al Hilal naquela época, né? E eu falei, não, cara, eu sou um volante, o Rivelino foi um craque de bola, eu estou vindo, como volante e tal. E aí já começou as cobranças, né? Começou os jogos. O presidente e o treinador sabiam que eu era volante. A imprensa e os torcedores começaram a pedir os gols. Não tinha essa velocidade de informação igual hoje, internet? Não tinha. Não tinha um conhecimento, né, muito técnico do futebol. O treinador era o Francisco Maturana, treinador da seleção colombiana. Né? Ele era o treinador, ele me conhecia, eu tinha mandado meu DVD para lá. Não era nem DVD, eu acho que na época era fita cassete ainda, eu nem lembro. Mas o fato é que começou os jogos e o presidente brigou com o príncipe. Não sei porquê. Aí complica. O príncipe mandou o presidente embora junto com o treinador.
Foi todo mundo embora. E aí veio um novo, mas demorou para vir um novo presidente, sabe? E nisso começou a atrasar os salários lá, sabe? Aí tudo bem, já estava acostumado aqui com o Brasil mesmo, né? E aí eu fui na época do Ramadã lá. Eu não podia comer durante o dia. Falaram, pô, não come durante o dia, tem que jejuar. A não ser dentro da tua casa, sozinho. Eu falei, pô, mas tem que comer. Eu treino à noite, como é que eu vou treinar? Come escondido. Eles trocam lá o dia pela noite, tá? E aí, eu sem querer, cara, eu tava com o telefone na varanda, acabei comendo. Na varanda, dentro de casa, sabe? Alguém viu. Tô eu à noite assistindo filme em casa, né? Eu morava no segundo andar, assim, sabe? Num condomínio. E ali já dava para ver a rua. E aí apedrejaram o vidro, as vidraças do apartamento, cara. E eu fiquei apavorado, porque os caras lá são meio doidos, né? Falei, pô, o que tá acontecendo aqui, cara? Pô, aí eu chamei o porteiro, mostrei as pedras pro porteiro, sabe? Aí eu falava muito pouco inglês, né? E entendia mais do que falava, e eles não falam inglês, porque eles não gostam de inglês, bom, ficou por isso mesmo. Eu pensei em ligar pro meu intérprete, mas já era meia-noite, eu falei, pô, não vou ligar. Tá, beleza. No dia seguinte, mesma coisa, apedrejaram o resto da vidraça. Aí eu pensei, pô, mas será que é torcedor isso? Não é possível, cara. Aí nesse mesmo dia eu consegui contatar uns caras, tinha uma polícia perto, pegaram, eu vi um cara correndo assim, acabaram de pegar um cara, e aí eu vim a saber que era por causa, em represália, de eu estar comendo durante o dia, né? E alguns radicais não gostam disso, né? E aí foi isso, aí já começou esses problemas. Aí o clube estava sem presidente, começou a atrasar o salário. Entrou um novo presidente, botou um treinador, e o presidente, os dois não gostavam de estrangeiro. Eu tinha indicado o Somália, o atacante. O Somália foi, os caras já começaram sacando do time, não gostavam de estrangeiro. Aí eu fui pro banco, eu falei, poxa, sabe? Passar por tudo isso, ainda ficar no banco? Ficar no banco, falei, pô, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Aí nisso eu peguei e não tinha nada para fazer. Como eu estava sozinho, e estava num condomínio de estrangeiro, eu vi os argentinos, brasileiros dos outros times, fazendo churrasquinho lá, sabe? Com a família. E eu estava sozinho. E os caras não me chamavam. Aí eu fui no Somália, pô, vocês fazem um churrasco lá, não me chamam, cara? Pô, a gente tá sempre treinando junto, sempre junto. Não, sabe o que é? Porque você tá sozinho, sem família, tal, o pessoal tá com esposa, tal, e aí o pessoal fica meio... Tem um certo preconceito ali em relação a isso, né? E eu fiquei sozinho, o tempo todo sozinho lá, por causa disso, né? E aí, depois, quando a minha família, meus filhos fizeram as provas, que já estava pronto para ir, já era o outro presidente que não gostava de estrangeiro. Aí eu treinava, 8 horas da noite, acabava 10 horas o treino da noite, eu ia para o escritório dele lá. Só que ele estava cheio de problema, ele resolvia primeiro os problemas dos árabes. O cara vinha para mim, mandou te esperar aí. Eu esperava lá, cara, dava 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, o cara vinha, ele mandou tu vir amanhã. Aí eu voltava para casa, né, ficava lá em casa, no outro dia eu treinava, ia de novo. Aí o cara mandou te esperar aí. E o intérprete que estava comigo era funcionário do clube. Eu não sabia se o que eu falava para o intérprete era exatamente o que ele falava para os caras. Já tem essa. E aí, cara, eu comecei a ficar nervoso. Falei, pô, como é? Os caras não querem me receber, né? Eu estou sozinho aqui, minha família está pronta para ir. E eu estava tudo no contrato, cara. Levar a família, tudo certinho, sabe? Depois, estava tudo certinho. E os caras não recebiam. Aí chegou um dia que falaram assim para mim, Leandro, fala o seguinte, cara, procura embaixada brasileira aí, tal. Aí eu falei, não, beleza, vou procurar a embaixada. Fui na embaixada, o cara falou, olha só, cara, tu tá com um contrato na mão, fala pra eles que tu vai jogar na FIFA, que lá os caras rebaixam, sabe? Os caras têm medo da FIFA lá, se tiver errado eles rebaixam pra 2ª divisão. Aí eu falei, então eu vou fazer isso. Aí já no terceiro dia que eu fui, da terceira vez que eu fui, eu já falei pro cara, tudo que eu falar pra você vai falar pra eles, cara. Já fui doido, já metendo o pé na prova. Fala pra ele que eu vou esperar 30 minutos. Não vou esperar mais 3 horas não, 30 minutos. Aí sentei, deu 30, o cara veio me mandou esperar, deu 30 minutos, eu invadi, cara. Eu invadi a sala do cara. Aí, pô, eu já tava nervoso. Aí o presidente me viu, mandou sentar, hein? Eu sentei. Aí eu falei, olha só, eu só quero mostrar pra você o contrato, eu só quero trazer minha família, só isso. Aí, não, beleza então, me dá uma semana aí.
Pô, e aí passou uma semana, parece que foi um mês, cara, sabe? Aí, nada de falar comigo. Voltei lá, ele pediu mais uma semana. Eu vi que ele tava, sabe, enrolando. Eu falei, cara... A situação. Aí foi quando eu falei pra ele, ó, se não resolver até tal dia, eu vou jogar na FIFA, tá? Eu tô com um contrato aqui assinado pelo presidente, tal. E aí ele pegou não, vamos fazer um acordo, então eu vou embora. Falei, então eu vou embora. Vou embora agora. E aí falei assim, ó, você nem precisa pagar os atrasados, não. Falei, não precisa pagar os atrasados nada, eu só quero ir embora. Aí tá, ele não cumpriu de trazer a família, eu peguei e rescindi e vim embora. Entendeu? Caramba, história tensa. Cara. Parece que esse cenário já mudou um pouquinho lá na Arábia. Mudou, né? melhorou bastante. Conseguem ter uma vida mas, cara, mesmo assim, cara, é muito melhor você ir para um outro mundo, pro né? Catar, pro Emirados, do que você ir para a Saudita, entendeu? A Saudita, tu vê, São bem radicais. o Cuejá foi para esse time. Eu acho que já quis ir para os Estados Unidos, acho que ele quis sair. O próprio Michael quis sair. Né? Cara, não é fácil. Aí outros jogadores que eu conheci que jogaram lá também, cara, não tem diversão nenhuma. Lá você entra naquela época, você entrava num restaurante, tinha um biombo assim, uma mulher para um lado, um homem para o outro. Salvo os restaurantes que era estrangeiro, aí podia ficar ali meio. Cara, eles não têm diversão lá, é difícil, né? Ainda tem essa questão do radicalismo, né? E aí quando você volta de lá, teve algumas passagens assim, mais coisas pontuais, né? De clubes. Não, na verdade, eu voltei de lá, oficialmente eu parei de jogar. Falei, não vou mais jogar. Porque eu comecei a sentir dores lá também, sabe? Começou por causa dessa repetitividade que eu fazia do joelho e tal. Comecei a sentir dor, falei, cara, eu acho que eu vou parar. Aí parei. Em 2003 eu não joguei mais. Aí em 2004, o presidente do Marília me ligou, cara, umas 10 vezes, não, você tem que vir e tal, eu preciso de um cara mais experiente aqui e tal. Eu falei, pô, presidente, eu já parei. Fiquei 2003 o ano todo, não joguei. Não, mas vem. Cara, fiz uns treinos, fui, tá? Cheguei lá, segundo treino, cara. Não, minto. Eu joguei alguns jogos e quebrei a costela no treino. Pô, aí quebrar a costela você não tem o que fazer, cara, você tem que ficar parado. Até pra respirar dói, né? Dói, pô, pra você dormir, pra você tossir, dói muito. Pô, eu não conseguia mais treinar, eu fiquei 2 meses para recuperar, para voltar. Aí depois que eu voltei, o pessoal já tava num ritmo, cara, absurdo no meio de campeonato e eu tinha que ganhar. Aí eu falei, cara, vou começar a treinar. Aí comecei de manhã à tarde. E começa a doer tudo. Aí começou a doer tudo. Eu falei, presidente, tá vendo como não dava para jogar? Ah, mas você começou bem. Eu falei, mas quebrei a costela, me atrapalhou. Eu tava indo bem, tá? Fiz até gol. Mas, cara, não deu. Aí eu peguei, rescindi e não quis mais, sabe? Eu já tinha parado. Eu fui forçar uma situação porque ele me pediu, entendeu? E teve o Serrano também? Não, o Serrano não sei de onde falaram o Serrano, cara. Eu não sei de onde falaram. O Serrano estava cogitado para ir como treinador. Aí falaram que joguei, mas nunca fui. Mas você fala de seleção brasileira, né? Aí você encerra a carreira naturalmente e vai tentar alguma coisa pós-carreira. Qual era o objetivo do Leandro Ávila depois que encerra a carreira? O que passava na cabeça do Leandro Ávila? Então, eu tinha na minha cabeça ser treinador. Eu sempre gostei desse negócio de futebol, né, tal. Só que assim, logo que eu parei, o Edinho me chamou para ser auxiliar dele, né? Eu comecei a trabalhar de auxiliar do Edinho. Aí rodamos alguns times aí, né? Brasiliense, Sport Recife, Atlético Paranaense, Portuguesa de São Paulo. E foi quando o CFZ me chamou para trabalhar de treinador, né? E aí eu fui. E a dificuldade é grande, a segunda divisão aqui no Rio, tal, era meio complicado. O Zico era contra a CBF, tal, eu tinha dificuldade toda. Mas dali eu acabei que eu fui para outros times, assim, tive em Portugal. Era muito pouca oportunidade, tá? Você ia para um time, ia no outro e tal, mas você no caso, tinha currículo como jogador, mas não tinha currículo ainda como treinador, então esbarrava nisso. Havia um certo já preconceito contra o jogador, já havia isso na época. E aí estava tendo dificuldade, fui para Portugal,
trabalhei numa equipe lá chamada Torriense, né? Uma equipe até organizadinha, certinha, mas como eu não tinha autorização da UEFA para ser o treinador, eu tinha que dar o treino. Que é o correspondente aqui à licença A, licença B da CBF. Isso, hoje em dia, né? Naquela época não tinha. Isso, aí eu ficava dando instrução no banco, mas não podia assinar a súmula, outra pessoa assinava para mim, né? E aí acabou que eu não conseguia a autorização lá e acabei vindo embora, né? Nosso time ficou em segundo lá, classificava o primeiro de cada chave para as finais, no triangular final. Lá em Portugal são 3, né? É Sul, Central e Norte, né? E a gente ficou em segundo, não classificou. E aí acabou que eu vim embora e não trabalhei mais. Tive um convite depois para ir para Manaus, cara, mas não deu certo. Tive uma passagem pelo Atlético Paranaense depois de novo, mas aí como auxiliar técnico, e assumi até interinamente em 2014 4 jogos, né? E ali, eu fui bem nos jogos, os resultados foram bons, mas o presidente estava em negociação com outro treinador, acabei que voltei não fui efetivado, voltei para auxiliar, e depois acabei saindo no final do ano e não quis mais trabalhar com futebol, entendeu? A opção minha. Aí apareceram outras oportunidades, eu acabei... E a gente está próximo da Copa do Mundo. Você teve passagens com a seleção ali entre 95 e 97, que tem ainda pelo Vasco e pelo Botafogo também. E até no Palmeiras chega a ser convocado ainda. Como foi essa experiência de poder vestir também a camisa da seleção? Foi ótimo, né, cara? Eu acho que o sonho do jogador era jogar na seleção. Hoje em dia eu acho que é jogar na Europa, né? Naquela época a gente queria jogar na seleção. E aí eu tive essa oportunidade com o Zagallo e eu lembro que eu fui para alguns amistosos. O Eurico na época não deixou a gente ir para uma turnê que teve na Inglaterra, nem eu, nem o Carlos Germano. A gente foi meio que desconvocado e convocaram outros no nosso lugar. Eu lembro que foi um jogador que jogava no Japão, no meu lugar, e acabou que eu depois, quando fui, eles foram campeões lá na Europa, e quando eu voltei para a seleção na Copa América, eu já voltei no banco. E aí ele falou assim, quando tiver uma oportunidade, tu entra de novo. Aí alguém, eu não sei, me lembro quem foi, que tomou um cartão, ficou de fora, eu fui entrar contra os Estados Unidos. Logo 20 minutos de jogo eu torci o tornozelo, cara. Fiquei de fora, eu não fui cortado na Copa América de 95, não fui cortado. Seguiu com o elenco? Segui com o elenco tratando, mas não consegui mais jogar. O tornozelo ficou uma bola, né? Não consegui mais jogar. E aí depois fui convocado, fui convocado alguns amistosos de novo e tal. E aí quando foi perto da preparação para 98, 97 ainda fui em algumas, mas em 97 eu já esbarrei no Palmeiras nessas lesões seguidas que eu tinha, né? E aí não fui mais, depois não fui mais convocado. E depois que encerrou a carreira, sempre a gente acompanha os ex-jogadores participando de eventos, de jogos. Ainda teve mais um título na carreira, né? Do qual? Depois? O Legends, pelo Botafogo foi um sul-americano que teve, aí o nosso time foi campeão, cara, foi bacana. Aí o cara quando nasce para ser campeão, não tem jeito. Aí, mas ele já é jogador mais da nossa idade, aí já fica mais tranquilo, né? Nasce com a taça na mão, já nasce com promessa. O Túlio era promessa de gol, ele era promessa de título. Verdade. O Leandro, eu quero te fazer uma pergunta, a gente falou de seleção aqui, eu estou presente na seleção, naturalmente você está acompanhando aí, está na expectativa da Copa do Mundo aí, está chegando. Como é que você vê essa seleção do Tite, essa renovação que está tendo na seleção? Como é que você vê aí a possibilidade do Brasil levar mais um caneco, trazer mais um caneco para cá? Eu estou confiante, cara. Eu acho que o Tite aí, apesar de estar sendo bastante contestado, está fazendo um trabalho bacana, né? Os resultados estão vindo. A gente vai precisar saber lá na hora como é que vai ficar. Mas eu não vejo hoje uma seleção europeia como tinha uma Alemanha antigamente, uma Espanha que era muito acima, né? Hoje em dia eu acho que está mais ou menos nivelado ali, razoavelmente boa, algumas seleções, aí pega a Inglaterra, pega a França talvez, a Argentina, e o Brasil, cara, tô bastante confiante, cara, porque você tem ali jogadores que voltaram a jogar bem, que é o caso do Vinícius Júnior, é o caso do próprio Neymar, né? Você tem um Pedro chegando na seleção hoje que, se for aproveitando essa fase que ele está, acho que vai dar conta. Antony, Richard. Nossa, é uma gama de jogadores ali muito boa, né? Então, eu tô confiante, cara. Eu acho que vai dar para chegar à final.
Você que é um cara que jogou a carreira inteira no setor defensivo, do meio para frente o Brasil está completamente renovado, né? Enfim, a molecada aí chegando junto, mas para trás a gente ainda tem alguns zagueiros ali, o caso do Thiago Silva, o caso do Marquinhos. E você acha que essa defesa do Brasil ali é uma defesa que pode dar algum problema em função da idade? Muito se fala nisso, né, cara? Acho que o Thiago Silva não vai aguentar. Cara, eu acho que aguenta. Eu acho que aguenta mais uma sim. Jogador do nível dele, os títulos que ele tem, o jogador que está do outro lado respeita mais, queira ou não, respeita. É um jogador que tem uma experiência grande, já tem jogadores ali do meio para frente novos, então eu acho que tem que ter uma zaga mais experiente. Eu tô botando fé. Então, o Brasil aí trazendo caneco aí. Bom, eu não sei se vai ganhar, mas eu acho que na final chega. Eu acho que chega. O cara que tem experiência, sim, né? Então... E que nasceu para conquistar título. Né? Galera, você que está acompanhando esse papo aqui com o Leandro Ávila, do ElevenCast, pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, pegue o link aí, espalhe para seus amigos, para sua família, aquele grupo da resenha do final de semana, o grupo do trabalho. Não esqueça, sempre no apoio aqui da H11 Comunicação, da Apetite Pizzaria também, da Chili Peppers, nossos parceiros. A gente confia bastante que você vai espalhar aí para todo mundo, sempre no apoio aqui da H11 Comunicação, da Apetite Pizzaria também, da Chili Peppers, nossos parceiros. A gente confia bastante que você vai espalhar aí para todo mundo. Confio que você vai espalhar bastante o link aí para atingir o máximo de pessoas possíveis, para nosso canal aumentar e crescer, sempre com essa parceria com você de casa que está acompanhando. Beleza? É isso aí, lembrando que o Leandro Ávila vai levar aqui a pizza Apetite e vai levar também aqui o kit do Chili Peppers. Sim, é verdade. Vai ganhar receber o voucher, vai ganhar o kit. E você pode também saborear a pizza da Pizzaria Apetite como o Leandro. É só você, nesse final de semana, chegar e ligar para o número aí, ó, o WhatsApp 976847693 e falar que viu aqui no ElevenCast, você vai ganhar 10% de desconto. Ô Helder, eu vou passar à frente aqui do Rafael aqui, da Chili Peppers, e vamos abrir também um sorteio aí, uma promoção aí. Fica atento aí nas nossas redes sociais aí, já se inscreve aí também, para ganhar um kit também aqui de churrasqueira, aquele kit com tempero gostoso, aquela farofa pro churrasco também. A gente tá no Instagram, ElevenCast, a gente tá no Facebook e a gente tá também no TikTok, eleven.cast. É só você chegar lá e se inscrever e espalhar esse link aí. Vai ter muita promoção, muita coisa bacana. Sempre para você que tá aí com a gente. É isso aí, Rafael. Se vira aí, hein? Arruma uns kits aqui pra gente. Boa. Então é isso, galera. Papo muito bacana, Leandro. Quero te agradecer bastante pela moral, pela disponibilidade, por ter aceitado ser nosso convidado aqui nesse primeiro programa. Pela pessoa que você é, pelo carinho, pela sua, essa sua abertura, sempre disposto a estar com a gente, e agradeço de coração, e a gente se coloca à disposição também para sempre que você precisar, a gente vai estar aí, e já agradecendo esse pessoal de casa também. Eu que agradeço o convite, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Você é suspeito para falar de mim, você sabe que é recíproco também, né? Porque, a gente está sempre se falando. Eu quero agradecer a Apetite pela pizza, a Chili Peppers aí também pelo kit, tá? Obrigado, um abraço a todos aí, tamo junto. É isso, galera. Bom, isso aí, tamo junto. Mais um programa aqui na conta. Agradecer também ao Leandro aí, a todo o carinho que ele tem com a gente aqui. Enfim, sempre à disposição de tudo que a gente solicita para ele aqui. Obrigado mais uma vez e parabéns aí pela carreira vitoriosa, por tudo aquilo, pela história e por tudo aquilo que você vem entregando ainda ao futebol carioca, ao futebol brasileiro. E muito bom que ele saiu lá do sul e veio aqui pro Rio, galera. Exatamente. E você, mais uma vez, você que está em casa, não se esqueça. Se inscreva no canal, pegue o link, espalhe para geral, curta, compartilhe, Instagram, Facebook, TikTok, e a gente vai estar trazendo muita coisa bacana. Futebol, música, entretenimento. Dá pra dar um aperitivo de quem tá vindo por aí mais pra frente? Tem uma galera, mete aí, vamos lá. Se inscreva que você vai ficar sabendo. Depois você vai ficando sabendo ao longo do caminho, mas tem muita gente bacana. Então, galera, brigadaço mais uma vez. A gente tá junto, vai acompanhando aí nas redes sociais e a gente fica por aqui agradecendo o Leandro Ávila mais uma vez e você que tá em casa, ElevenCast. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. E a gente vai ficar aqui agora saboreando
a pizza da Pizzaria Apetite. Valeu, um abraço! Esse vídeo, Leandro.